Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Pokémon, uma nova jornada. Capítulo 661. Combinação de duas técnicas de alto nível. A técnica da Bealtifre, fonte de vigor que vinha sendo estudada há muito tempo, foi posta em prática hoje, formando um protótipo rudimentar, o que deixou Terrance muito feliz. Isso não apenas confirmou a viabilidade da técnica, mas também demonstrou que Bealtifre agora podia combinar as duas técnicas de nível superior, domínio do vento e fonte de vigor, aumentando consideravelmente seu poder. Nesse instante, Bealtifre, envolta em uma misteriosa aura amarelo pálida, pairava no pátio externo do laboratório. Apesar de sua aparência adorável, emanava uma aura poderosa e imponente. Sob a manipulação de Bealtifre, a aura do totem ao seu redor tornou-se caótica, como correntes de ar turbulentas, extremamente selvagens. Bealtifre foi o primeiro Pokémon da equipe de Terrance a tentar ativamente aproveitar a energia da aura totêmica. Esse poder, originário de O Ofuscante, sempre fora usado pelos outros Pokémon de Terrance como um aprimoramento passivo. Mas hoje, Bealtifre fez uma jogada ousada. Sob sua manipulação, a energia da aura totêmica começou a se desintegrar e se estilhaçar, como um redemoinho movendo-se contra a corrente. No entanto, no instante seguinte, Bealtifre não conseguiu controlar o poder e provocou uma explosão, ferindo-se gravemente. Não tenha pressa. Tente de novo, vá com calma, disse Terrance. Bealtifre alçou voo lentamente mais uma vez, relembrando o sucesso acidental de momentos antes com um olhar sério. Voxas! As flutuações da aura totêmica começaram a se desestabilizar novamente. Desta vez, tudo parecia correr muito mais suavemente. Sob o controle de Bealtifre, a desintegração e a reformação da aura totêmica formaram um ciclo estável. Aproveitando-se da brecha, Bealtifre absorveu a energia liberada durante a desintegração da aura totêmica, energia solar. Sob a influência do gigadreno de Bealtifre, a luz solar estava sendo drenada tanto por Bealtifre quanto pela aura totêmica. Nesse processo, Bealtifre parecia estar fazendo um grande esforço para alterar gradualmente a inércia da forma da aura totêmica, assimilando a luz solar em seu próprio movimento sol da manhã. Em meio à pilhagem, Bealtifre pôde sentir uma abundância avassaladora de vitalidade. Use domínio do vento após dança vibratória, instruiu Terrance. Ao ouvir o comando, Bealtifre assentiu e começou a dançar graciosamente. Durante esse processo, inúmeras escamas pulverulentas se desprenderam e circularam ao redor de seu corpo com a brisa. Enquanto Bealtifre dançava, a brisa suave ficou ainda mais quente, mas Terrance e a Rotom Pokédex sorriram. Embora a brisa possa parecer suave, na verdade foi o resultado de Bealtifre comprimindo as ondas de ar ao seu limite máximo usando a técnica de vibração do zumbido de inseto. A intensidade contida nessa leve brisa superava em muito o poder de golpes como a lâmina de ar. As correntes de ar simples e intensamente comprimidas tornaram-se tanto os olhos quanto a arma de Bealtifre. Nesse processo, as asas de Bealtifre foram danificadas, e o consumo de energia e resistência atingiu um nível assustador. Terrance e Rotom Pokédex sabiam que sem resistência e um corpo forte, esse brilho duraria apenas um instante. Mismagius, use Bola das Sombras. No instante seguinte, Terrance deu uma ordem. Atrás dele, a Mismagius oculta formou instantaneamente uma esfera de energia roxa escura. Dentro da bola de energia havia uma enorme quantidade de energia comprimida. Além das habilidades de ilusão, essa era a principal técnica ofensiva de Mismagius desde que alcançou o nível da Elite 4. Mas mesmo assim, enquanto a bola das sombras voava rapidamente em direção a Bealtifre, sem qualquer aviso de Terrance, Bealtifre pareceu prever o futuro. Quase no instante em que a bola das sombras estava prestes a fazer contato, ela moveu ligeiramente o corpo para o lado e então, num piscar de olhos, as correntes de ar controladas por Bealtifre transformaram-se numa saraivada contínua de lâminas de vento, e em menos de 0,1 segundos, despedaçaram a bola das sombras. O choque de energia deveria ter causado uma explosão poderosa, mas a velocidade das lâminas de vento era simplesmente muito alta. Sua capacidade de corte, reforçada pelas escamas pulverulentas, era excessiva. A bola das sombras foi cortada em vários fragmentos irregulares de energia. A velocidade de corte foi ainda maior do que o tempo de reação da energia para explodir. E quando a bola das sombras finalmente explodiu, Bealtifre já havia pousado na frente de Terrance, cancelando sua técnica domínio do vento. Deixe-me ver seus ferimentos. Terrance estendeu o braço, deixando Bealtifre pousar nele enquanto começava a verificar seu estado. Das asas ao corpo, e ao perguntar a Bealtifre sobre seu gasto energético, Terrance ficou cada vez mais chocado. Após desviar e destruir a bola das sombras de Mismagius, a perda de energia de Bealtifre foi mínima, quase insignificante. Embora Mismagius não tivesse usado sua aura totêmica, seu poder base também era forte. Assim como Mismagius não havia demonstrado toda a sua força, Bealtifre também claramente ainda tinha poder em reserva. Que incrível, Rotom! Exclamou Rotom Pokédex surpreso, olhando para Bealtifre com admiração. Se os outros Pokémon de Terrance conseguiram chegar ao nível da Elite 4 apenas com força e atributos, então Bealtifre alcançou esse nível exclusivamente por meio de técnica. Incrível, mas você ainda precisa praticar mais, disse Terrance com um sorriso satisfeito. Dia 14. Após mais 5 dias de treinamento, Terrance testou as técnicas domínio do vento e fonte de vigor de Bealtifre de diversas maneiras e obteve dados muito promissores. Com o aprimoramento contínuo, Bealtifre não tinha mais dificuldades para executar a técnica fonte de vigor. A influência da aura totêmica havia diminuído significativamente, e Bealtifre agora podia usar livremente a energia da luz a qualquer momento para curar seu corpo e recuperar seu vigor. Graças a esse treinamento de alta frequência, a técnica domínio do vento de Bealtifre não exigia mais uma dança vibratória prévia para melhorar seu físico. A força e
e os atributos gerais de Bealtifre também começaram a melhorar de forma constante por meio desse ciclo repetido de dano e recuperação, utilizando técnicas de alto nível. No dia seguinte, o período de aluguel do laboratório por Terrance expirou. Ele optou por não renovar o contrato de arrendamento. O valor do laboratório havia sido totalmente esgotado nas últimas 2 semanas. Ele não só otimizou a receita alimentar de Arcanine, como também, com a ajuda de diversos instrumentos de observação, auxiliou Bealtifre a dominar a técnica de aura totêmica reversa em nível microscópico. Pode-se dizer que Terrance obteve ganhos incríveis nessas 2 semanas. Durante essas mesmas 2 semanas, o Casfor e o Galad de Terrance também estiveram longe de ficar ociosos. Eles também haviam passado por um treinamento especial intenso. A forma chuvosa de Casfor já havia alcançado o nível da Elite 4. Seu controle sobre o poder do gelo e da neve se tornava aterrorizante quando aprimorado por essa forma. No entanto, sua forma ensolarada era visivelmente mais fraca, e seu domínio sobre o poder da tempestade de areia ainda apresentava grandes deficiências. Terrance não precisa se preocupar muito com o desempenho de Casfor em condições climáticas exclusivamente chuvosas, mas ele espera treiná-lo para que se torne um Pokémon versátil, capaz de se adaptar a todos os tipos de campos de batalha. Portanto, no que diz respeito ao poder do sol e da tempestade de areia, Terrance ainda precisava realizar mais treinamento com essa ferramenta. Por fim, para ajudar Galad a concluir a etapa final de seu treinamento, Terrance viajou para um local na região de Kalos conhecido como Castelo de Batalha. Capítulo 662 – Castelo de Batalha. Castelo de Batalha, mostre sua força com o título. Ao chegar ao Castelo da Batalha, repleto de forte estilo medieval europeu, Terrance olhou para o lema no castelo. É isso aí, sem dúvida nenhuma. Rotom Pokédex assentiu. Se você quer ter muitas batalhas em um curto período, este provavelmente é o melhor lugar. Terrance assentiu com a cabeça. Seu principal motivo para vir ao Castelo de Batalha era aprimorar as técnicas de Galad. Assim como diz a descrição do Castelo de Batalha, aqui, um título de nobreza é uma prova da força de alguém. Do nível mais baixo ao mais alto, o Castelo de Batalha possui 6 categorias de nobreza. Barão, Visconde, Conde, Marquês, Duque, Grão-Duque. Com títulos diferentes, a força dos treinadores em cada nível também pode variar. Em resumo, o ambiente de batalha aqui é semelhante à Torre de Batalha em Hoenn, mas o estilo é um pouco mais singular. O Castelo de Batalha é um local especial e tradicional na região de Kalos. Ao entrar, Terrance foi recebido por uma atendente vestida de empregada doméstica. Desejo participar de batalhas. Meu nome é Terrance, sou da cidade de Falarbor, na região de Hoenn. Após entrar, Terrance foi direto ao ponto. A franqueza dele surpreendeu a empregada por um instante, mas ela se recuperou rapidamente e respondeu, sem problema, mas... Oh meu Deus, será que um treinador da região de Hoenn está planejando sua primeira batalha no Castelo de Batalha? No momento em que a empregada estava prestes a responder, um homem de meia idade, de cabelos grisalhos e usando um monóculo, surgiu caminhando pelo corredor com um sorriso. Mordomo Tarner, disse a empregada respeitosamente. O mordomo de meia idade chamado Tarner olhou para Terrance e disse, é um prazer receber um treinador da distante região de Hoenn. Seja bem-vindo. Como diz o ditado, quando estiver em Roma, faça como os romanos, e Terrance adaptou-se rapidamente aos costumes locais. Após acompanhar o mordomo para concluir o processo de registro de seu status de cavaleiro no Castelo de Batalha, Terrance o seguiu novamente até o salão principal. Cavaleiro, é isso que significa. No Castelo de Batalha, todos os treinadores se autodenominam cavaleiros. Neste prestigiado e supremo local de batalhas, não só encontram-se treinadores novatos colecionando insígnias, como também treinadores experientes que competem na Liga dos Campeões, líderes de ginásio de várias cidades, e até mesmo a Elite 4 e o campeão da Liga. A campeã de Kalos, Dianta, é a Gran-Duquesa aqui. Pode-se dizer que este é o lugar mais especial da região de Kalos para os treinadores trocarem experiências e informações. Quando Terrance, acompanhado pelo mordomo, chegou a um dos salões do castelo, ficou imediatamente cativado pelas luxuosas instalações ali presentes. Deu a Terrance a ilusão de ter entrado num hotel de altíssimo nível. Embora não se pudesse descrever o interior do salão como um mar de gente, este espaço amplo, nos corredores, nos sofás, junto aos corrimãos e nas escadas, estava repleto de instrutores conversando, criando uma atmosfera animada. Pessoal, o novo cavaleiro se juntou ao Castelo de Batalha. Vamos dar-lhe as boas-vindas. Assim que o mordomo e Terrance entraram, atraíram imediatamente a atenção de todos, e Terrance foi notado por muitos dos treinadores do Castelo de Batalha. Senhor Terrance, como está a sua primeira batalha? O senhor precisa primeiro obter o título de barão. Para isso, enfrentará um novato que também acabou de se candidatar. Deseja prosseguir agora? Perguntou o mordomo a Terrance. Não tenho problema nenhum com isso, respondeu Terrance. Nesse instante, uma jovem já havia se aproximado. Terrance observou alguém se aproximar e esboçou um sorriso quase imperceptível. Deve ser seu oponente. No Castelo de Batalha, os candidatos que participam de batalhas pela primeira vez devem passar por uma partida inicial para conquistar seu primeiro título, barão. Este título só pode ser obtido pelo vencedor. Eu sou Astrid. Você também é um cavaleiro iniciante? Isso mesmo. Olá, eu sou o Terrance. Ao ver a garota loira se aproximando, Terrance exclamou baixinho em seu coração. Não era essa a treinadora que dominava a Mega Evolução e possuía um Mega Absol? Será possível que, naquele momento, ela ainda fosse apenas uma treinadora jovem e inexperiente?
Terrance deu uma risadinha por dentro, pensando que aquilo era uma grande coincidência, embora o resultado daquela batalha já parecesse óbvio. Embora fosse uma batalha entre dois novatos, vários treinadores com tempo e interesse se reuniram para assistir. Enquanto Terrance e Astrid seguiam a empregada até o campo de batalha, um grupo de espectadores já havia se formado atrás deles. Ao chegar ao campo de batalha, enquanto a criada explicava os procedimentos, Terrance relembrou os costumes do castelo de batalha. Lord Terrance e Senhora Astrid, o vencedor desta partida receberá o título de barão. Entendido, responderam Astrid e Terrance em uníssono. Logo em seguida, Terrance pegou sua pokebola e olhou para Astrid. Ao mesmo tempo, a oponente também sacou sua pokebola. As duas estenderam os braços e chocaram suas pokebolas, encarando-se mutuamente. Vamos ter uma boa batalha. Vamos ter uma boa batalha. Os costumes do castelo de batalha eram bastante estranhos. Terrance ainda não estava totalmente acostumado com eles. No entanto, o fato de você poder batalhar contra muitos treinadores aqui era verdade. Assim que Terrance conquistasse o título de barão contanto que derrotasse 10 oponentes seguidos, ele poderia ser promovido a visconde e assim por diante, até o posto mais alto de Grão-Duque. É claro que se você perdesse pelo menos uma vez durante o processo, sua sequência de vitórias seria reiniciada para sua classificação atual, o que era bastante fácil de entender. Além disso, você só podia batalhar contra treinadores do mesmo nível. Vai, Absol! Galad. Os dois Pokémon que apareceram eram excepcionalmente raros. Embora Terrance e Astrid fossem novatos no castelo de batalha, a força de seus Pokémon não parecia nada fraca. O monóculo do mordomo brilhou enquanto ele olhava para os dois novatos com surpresa. Ambos os lados eram inesperadamente poderosos. Contanto que eu vença esta batalha, posso ficar com aquela capa, certo? O primeiro pensamento de Terrance não foi sobre o título de barão, mas sim sobre a capa branca que ele tinha visto no corredor mais cedo. No castelo de batalha, capas de cores diferentes são distribuídas de acordo com a patente. Essas capas tinham um ar nobre, e depois de ver outros usando-as, Terrance as achou bem interessantes. Batalhar usando uma delas provavelmente seria muito estiloso, e ele poderia até tentar adaptá-la para o traje de concursos Pokémon. Assim que a batalha começou, Galad e Absol entraram em combate. Com a vantagem de tipo, Terrance não deixou Galad usar todo o seu poder. Seu objetivo no castelo de batalha não era o título ou a vitória, mas sim usar o combate real para fortalecer Galad e refinar suas técnicas. Nesse momento, Galad nem sequer usou teleporte. Ele simplesmente trocou golpes com o oponente usando vários movimentos de corte com poder controlado. Observando Galad atacando ferozmente, os olhos de Terrance brilharam. Ainda não está refinado o suficiente. Embora o poder e a velocidade estejam lá, e a técnica AI e a cachoeira dividida tenham atingido um nível decente de maestria, os padrões de ataque de Galad com essas técnicas ainda são muito monótonos. Capítulo 663. Estilo da espada, 10 formas de Iaido. Galad manteve suas forças bastante contidas durante toda a batalha. Aprimore suas técnicas. Essa era a intenção tanto de Terrance quanto de Galad. À medida que Galad crescia até o ponto em que está agora, aprendeu muitos golpes com a lâmina, desde o corte inicial passando por combate corpo a corpo, lâmina de folha, corte noturno, cortador furioso, asa aéreo e corte psíquico, que é executado usando o método de meditação para solidificar seu poder psíquico na lâmina. Conforme Galad se tornava mais poderoso, dominar esses golpes com a lâmina se tornava cada vez mais fácil. Atualmente, os 7 tipos de golpes cortantes que Galad demonstra em batalha baseiam-se principalmente em cortes diretos. Os mais avançados incluem a técnica AI e a técnica cachoeira dividida. Graças ao treinamento e aprimoramento individual anteriores, Galad já era capaz de transformar perfeitamente os 7 tipos de golpes cortantes, o que significa que ele pode transitar perfeitamente entre os tipos de seus golpes cortantes. No entanto, esse não era o objetivo do treinamento de Terrance. O que ele queria que Galad alcançasse era um estilo de espada completo que fundisse todos os 7 golpes de corte, com teleporte, cachoeira dividida e técnica AI. Como núcleo, um estilo capaz de lidar com todos os tipos de situações. Fazer com que o golpe de corte deixe de ser apenas um ataque de modo único e se torne um método ofensivo versátil, capaz de se adaptar a qualquer situação e ainda assim desferir um golpe decisivo. É um sistema vasto. O objetivo de Terrance era transformar a simplicidade em complexidade. Nas palavras de Terrance, simplificar a complexidade é uma forma de maestria, mas transformar a simplicidade em complexidade é outro caminho. Para Galad, sua jornada está longe de terminar. Depender de uma única técnica de corte o limita a lidar com apenas um tipo de cenário. Como mostrado na batalha contra Ash, uma vez que um oponente compreenda seu método de ataque e tenha força para contra-atacar mesmo com teleporte, Galad teria dificuldades para enfrentar oponentes do mesmo nível várias vezes e ainda assim manter a vitória. Estabelecer um sistema de estilos de espada que pudesse lidar com todos os tipos de cenários tornaria o estilo de combate de Galad muito menos unidimensional. Tal transformação também aumentaria muito sua força. Voxas! Com um único golpe certeiro, Galad lançou Absol para longe, que havia tentado usar o movimento mordida, nocauteando-o instantaneamente. Como esperado, ainda é muito unidimensional. Não era só Galad. Terrance também vinha refletindo sobre qual deveria ser o estilo de espada de Galad no final das contas. Mesmo as técnicas de Iaido, quando executadas por Galad, seguiam uma trajetória fixa. Embora sua velocidade e poder fizessem a técnica e aí parecer formidável, Terrance sabia que ela poderia funcionar na primeira tentativa, possivelmente pegando o oponente desprevenido. Mas na segunda ou terceira luta, ou se o oponente antecipasse, Galad não teria mais nada em que se apoiar. Seu estilo de ataque era muito menos diversificado em comparação com Casfor ou Beltifre.
Portanto, se Galad desejasse enfrentar oponentes poderosos, precisaria dominar mais tipos de modos de ataque. Após derrotar Astrid, Terrance recebeu os parabéns de muitos espectadores e ganhou a capa branca do barão de uma criada. Nesse momento, Terrance detinha oficialmente o título de barão dentro do castelo de batalha. Eu sou o Barão Terrance. Há algum cavaleiro disposto a lutar? Logo após o término da partida, Terrance lançou um convite para a batalha. No instante seguinte, um par de luvas brancas foi atirado para o lado. Terrance abaixou-se para pegá-las e olhou para o garoto que as havia jogado. Isso confirmou o início da próxima batalha. Nos dias seguintes, Terrance permaneceu no castelo de batalha, envolvendo-se em batalhas aparentemente intermináveis. Por sugestão de Terrance, Galad utilizou apenas as técnicas de Iaido durante esse período, com a intenção de primeiro refiná-las em um sistema completo. Você precisa entender que sua próxima tarefa de treinamento não é subjugar seu oponente com força bruta, mas usar seu poder psíquico para observar e identificar o ponto fraco atual do oponente e, em seguida, alterar a trajetória da sua técnica de desembainhar a espada. Esse é o verdadeiro propósito do seu treinamento. As palavras de Terrance ecoaram nos ouvidos de Galad, levando-o a começar a prestar atenção à trajetória e à direção de sua técnica de desembainhar a espada durante as batalhas. As 10 formas de Iaido, a técnica secreta de esgrima que Terrance tinha em mãos, era um estilo de luta compilada por antigos guerreiros humanos em tempos de guerra, que ele havia coletado especificamente para Galad. Este estilo de espada foi claramente criado para o combate entre humanos, mas durante o tempo que passaram no castelo de batalha, Terrance usou essa técnica secreta como base e dos detalhes aos movimentos. Gradualmente resumiu para Galad os movimentos mais adequados para desembainhar a espada através de repetidas batalhas reais. Técnica de desembainhar a espada, outro termo para Iaido. Embora a técnica de desembainhar a espada de Galad pudesse derrotar oponentes, ela não utilizava os métodos mais relaxados ou mais eficientes. O Iaido enfatiza a arte de matar com um único golpe. Galad sempre se baseou em força descomunal para isso, não em domínio técnico. Existiam melhores trajetórias de corte que permitiriam um desempenho mais suave, e melhores métodos de corte que ajudariam a lidar com situações complexas. Para alcançar esse objetivo, Terrance planejava utilizar as 10 formas de Iaido que possuía. Em comparação com o estilo de ataque único e autodesenvolvido por Galad, a técnica de desembainhar a espada, este estilo de espada testado em batalha, resumido a partir de inúmeros encontros reais, era claramente mais adequado para o combate. Sua imprevisibilidade e adaptabilidade eram aspectos que Galad precisava aprender. Cada forma nas 10 formas do Iaido carregava um significado específico e movimentos-chave. Esses significados e movimentos tinham utilidade limitada para Galad naquele momento, pois ele raramente enfrentaria Pokémon humanoides no futuro. Ao batalhar contra Pokémon com constituição única, ele não poderia copiar rigidamente as 10 formas do Iaido, ou todo o exercício se tornaria inútil. Terrance e a Rotom Pokédex serviram como uma ponte entre as 10 formas de Iaido e a própria técnica de desembainhar a espada de Galad, sendo responsáveis pela transição entre as duas. Dentro do castelo de batalha, Galad e Terrance assistiam em silêncio à reprise de uma batalha gravada pela Rotom Pokédex. Na tela, Galad foi atacado de surpresa pela esquerda por um Veavile e respondeu com um golpe de espada de longo alcance, arremessando o oponente para longe. Graças à contenção da força, o golpe não deixou o oponente incapacitado de lutar. Embora tenha derrubado o oponente, não causou dano efetivo. Precisão do golpe. Insatisfatória, avaliou a Rotom Pokédex. De acordo com a 9ª forma das 10 formas do Iaido, ao detectar um oponente à esquerda, deve-se girar preventivamente 90 graus para a esquerda para golpeá-lo. Terrance recitou as instruções das 10 formas de Iaido e, junto com Rotom Pokédex e Galad, discutiu como modificar os elementos da 9ª forma naquele tipo de situação para atingir o ponto vital do oponente e conseguir um golpe fatal. Rotom Pokédex repita. Graças à colaboração de Terrance, Galad e Rotom Pokédex, Galad adquiriu inúmeras experiências valiosas em repetidas batalhas. Algumas dessas experiências trouxeram melhorias incríveis à execução da técnica de desembainhar a espada de Galad, fazendo com que seu estilo de ataque deixasse de ser unidimensional e de se limitar à forma, transformando o Iaido em um estilo de espada adaptado para diversas situações, em vez de um único movimento de ataque rígido. Suas chances de conseguir uma eliminação com um único golpe também aumentaram constantemente, com menos dependência da força bruta. Quando Terrance completou meio mês no castelo de batalha, ele já havia participado de 40 batalhas. Contando as batalhas com Pokémon selvagens e treinadores que passavam perto do castelo de batalha, Galad completou mais de 100 batalhas naquele meio mês, em média de 7 a 10 batalhas por dia. Capítulo 664, Batalha do Duque. Dentre esses oponentes, aqueles do mesmo nível de Galad eram extremamente raros. No entanto, o foco principal de Galad não era simplesmente alcançar a vitória, mas sim aprimorar métodos para desferir um nocaute com um único golpe com a menor força, a maior velocidade e a trajetória mais estável. Assim, devido à deliberada contenção de seu poder, quase todas as batalhas nos estágios finais foram equilibradas. Ao passar pelo treinamento especial Cachoeira Dividida, Galad já havia amadurecido no controle de seu poder. Agora, ele podia usá-lo com facilidade e após centenas de batalhas enquanto restringia seus poderes, seu controle havia atingido um novo patamar. Duque Terrance, realmente não restam oponentes à sua altura no castelo de batalha. Mordomo Turner, olhando para Terrance, que acabará de sair do salão após lançar um desafio e não receber resposta, falou com amargura. Esse jovem era assustador demais. Depois de ficar no castelo de batalha por apenas meio mês, ele já havia sido promovido ao posto de Duque, uma situação praticamente inédita. Se não fosse pelo fato de que treinadores de nível Duque no castelo de batalha eram incrivelmente raros,
Ele até suspeitaria que este Lord Terrance poderia alcançar o título de Grão-Duque. Além disso, ele nunca tinha visto ninguém como Terrance. Apesar de ter tanta força, ele insistia em ficar no castelo de batalha. Embora muitos treinadores experientes viessem e iam para lá, nenhum deles tratava aquele lugar como um local para treinar. Para os treinadores da região de Kalos, as batalhas no castelo de batalha eram mais uma experiência, uma atividade de lazer. Arrependido de suas palavras anteriores, Mordomo Tarner agora via a chegada de um maníaco por batalhas como Terrance não como uma honra para o castelo, mas como um desastre. Não sobrou nenhum oponente para enfrentar em. Terrance olhou pela janela com um olhar de desamparo. Partindo do título de barão, Terrance lutava em diversas batalhas todos os dias. Aliás, se quisesse, poderia enfrentar 10 barões em um único dia e então, ascender ao posto de visconde. No entanto, à medida que sua posição no ranking subia, o número de oponentes que ele podia encontrar no nível de marquês tornou-se extremamente pequeno. Sua promoção tranquila deveu-se em grande parte a Mordomo Tarner. Se não fossem os convites enviados por Tarner aos treinadores que detêm o título de marquês dentro do castelo de batalha, realmente não haveria marqueses suficientes para Terrance derrotar e ascender ao posto de duque. Há ainda menos duques no castelo de batalha. Embora eu já tenha enviado convites para batalhas a todos eles, não recebi uma única resposta, disse Tarner com um sorriso amargo. Afinal, nem todos tinham tempo para ficar no castelo de batalha, e para os treinadores do nível duque, seu tempo era ainda mais precioso. Assim, mesmo com Terrance recém-promovido a duque, isso não atraiu nenhum treinador para desafiá-lo. Lord Tarner, um cavaleiro de título duque respondeu ao convite. Nesse instante, uma criada do castelo de batalha correu repentinamente até eles. Ah, é mesmo, disse Tarner, surpreso. Ao ouvir isso, Terrance imediatamente descartou seu plano de deixar o castelo de batalha. Tendo acabado de subir para o nível duque, ele também queria tentar batalhar contra um treinador de nível duque. Nesse nível havia uma boa chance de alguém estar qualificado para enfrentar Galad em sua força máxima. O desafiante é Elite 4 Vikstrom, disse a empregada nervosamente. Elite 4 Vikstrom. Ao ouvir esse nome, Terrance ficou um pouco surpreso. Vikstrom, o Elite 4 do tipo aço da região de Kalos? Parece que ele fisgou um peixe grande. Então é ele, disse Tarner, surpreso. Se bem me lembro, Lord Vikstrom só precisa de mais uma batalha para ser promovido a Grão-Duque. Mas também me lembro que ele não visita o castelo de batalha há mais de um ano. O que o levou a aceitar o convite hoje, eu me pergunto. A empregada doméstica balançou a cabeça negativamente. Deixe-me enfrentar o Vikstrom da Elite 4, disse Terrance. Ele já aceitou o convite, não é? Tarner assentiu com a cabeça e disse, Lord Terrance, Lord Vikstrom é extremamente forte. Embora não tenha progredido tão rapidamente quanto o senhor, ele manteve um histórico invicto para alcançar sua posição atual. As batalhas ao estilo cavaleiro do castelo de batalha são uma forma única de combate em Kalos. Então Terrance não se surpreendeu que até mesmo membros da Elite 4 participassem. No entanto, esses treinadores de elite não poderiam ser tão ferozes quanto Terrance. Eles poderiam ocasionalmente visitar o castelo de batalha por alguns dias de lazer, participar de uma ou duas batalhas, e esse seria o limite de seu envolvimento. Na verdade, ir ao castelo de batalha com o objetivo de fortalecer seu Pokémon principal foi uma escolha que Terrance fez por puro desespero. Em um curto período de tempo, ele não conseguiu encontrar outro lugar como o castelo de batalha que oferecesse a oportunidade de participar de um grande número de batalhas em um curto espaço de tempo. Certo. Terrance assentiu com a cabeça. Imediatamente depois, Terrance começou a aguardar por informações concretas. Uma hora depois, ele recebeu a informação de uma criada de batalha de que Vikstrom chegaria ao castelo de batalha em 2 dias. 2 dias, hein? Terrance tocou o queixo. Desde o momento em que estabeleceu o plano do desafio de 30 dias até hoje, ele poderia ser considerado totalmente concluído. Bealtifre dominou 2 técnicas de alto nível, aumentando consideravelmente seu poder. Arcanine, graças ao equipamento de treinamento de armadura de chamas e a uma dieta recentemente modificada, estava crescendo continuamente em tamanho e poder explosivo. Sua força melhorou significativamente no último mês. Miss Magius consolidou completamente seu novo poder, executando com facilidade habilidades de ilusão e seus golpes característicos nas batalhas. E seu controle de energia atingiu um nível próximo da perfeição. O poder de chuva e gelo de Casfor cresceu constantemente enquanto ele compreendia as técnicas secretas baseadas no clima. Seu potencial destrutivo era inquestionável. Quanto a Galad, embora as 10 formas de Iaido tenham sido resumidas apenas recentemente no último mês, e ele ainda não domine sua aplicação, isso já representa um grande avanço em sua compreensão. Combinado com teleporte, o Galad atual seria um verdadeiro pesadelo para qualquer Pokémon enfrentar. Com uma equipe como essa, Terrance agora tinha a confiança necessária para competir contra os melhores treinadores, mesmo que suas chances de perder ainda eram altamente previsíveis. No entanto, após o retorno de Altaria, Terrance pôde ser considerado um treinador de elite no verdadeiro sentido da palavra. Embora ele ainda possa carecer de experiência e conhecimento em combate, chamá-lo de novato que está apenas entrando nas fileiras de elite seria totalmente justo. O limite para chegar à Elite 4 em qualquer região provavelmente estava próximo do nível de força atual de Terrance. Mas nenhum membro da Elite 4 em qualquer região teria apenas 6 Pokémon principais como Terrance.
Seja um segundo time, Pokémon reservas ou aqueles treinados especificamente para suprir as fraquezas da equipe, os melhores treinadores sempre tinham preparativos suficientes. Nesse aspecto, Terrance ainda deixava a desejar devido ao seu período de desenvolvimento relativamente curto. Terrance já havia decidido, assim que retornasse de Kalos para Hoenn, começaria a treinar sua segunda equipe. Aquele é o Terrance, o maníaco por batalhas. Enquanto Terrance saía do castelo de batalha, ele frequentemente ouvia outros treinadores falando sobre ele. Terrance não deu atenção a esses comentários. Para se preparar melhor para sua batalha contra Vikstrom da Elite 4, ele foi ao centro Pokémon para contatar o ginásio de Falarbor. Ele solicitou que o Galadite armazenado no ginásio fosse enviado para ele. Capítulo 665. Preparando-se, Elite 4 Vikstrom. A Galadita foi uma das compensações que Terrance recebeu em troca da tecnologia de aura totêmica, e foi uma compensação que ele solicitou especificamente. Dentre os membros principais de sua equipe, além de Altaria, Galad era o único com uma mega pedra correspondente entre os descobertos. Sendo a melhor força externa para aumentar o poder, o sistema de mega evolução era algo que Terrance não podia se dar ao luxo de perder a chance de adquirir. Agora que estava prestes a enfrentar a Elite 4 de Kalos, do tipo aço, ele não tinha outra escolha senão preparar seu trunfo. Embora o objetivo inicial de trazer Galad para cá fosse aprimorar suas técnicas, agora que ele tinha a chance de batalhar contra um treinador de alto nível, aproveitar ao máximo a batalha se tornou a prioridade. A mega pedra do Galad? Claro, deve chegar em Kalos amanhã à tarde. Dentro do ginásio, Kotoko assentiu com a cabeça. Obrigado. Como anda a academia ultimamente? Nada mal. Desde que seu Bealtifre roubou a cena no festival, muitos treinadores vieram desafiar o ginásio de Falarbor. Kotoko revirou os olhos. Enquanto isso, você se tornou um líder de ginásio bem tranquilo. Ah, e deixe-me lembrá-lo, o segundo grupo de treinadores que escolheu o segundo modo de desafio está prestes a chegar. Ah, o tempo passa tão rápido assim, né? Terrance ficou sem palavras. Havia apenas alguns treinadores no primeiro grupo que escolheram o segundo método de desafio, mas agora o número no segundo grupo havia crescido significativamente. Terrance já conseguia se imaginar desmaiando de exaustão no ginásio de Falarbor. Além disso, o projeto da divindade guardiã atingiu sua conclusão preliminar. Sob a liderança de Bealtifre, os Pokémon do tipo inseto estão trabalhando juntos de forma bastante organizada. Isso era esperado. Acho que depois de mais algum tempo, poderia ser aberto ao público como uma área turística, disse Terrance. Além disso, a prova final na Academia de Polícia da Rina está chegando, e aparentemente haverá uma reunião de pais e professores. A vovó Arlan é muito idosa, e os outros não têm condições de ir te mando o horário exato depois. Terrance. Além disso, há uma empresa planejando adquirir as terras agrícolas ao redor da cidade de Falarbor. O que você acha? Muitos moradores vieram ao ginásio pedir sua opinião. Você? Pare. Terrance quase desligou o telefone naquele instante. Ele realmente não deveria ter feito aquelas perguntas extras. Ele só queria uma mega pedra, mas agora uma enxurrada de problemas havia se acumulado, dando-lhe uma baita dor de cabeça só de ouvi-los. Me dê algum tempo para me preparar para essas coisas. Não me apresse. De qualquer forma, pretendo voltar em breve. Após terminar sua batalha com Vikstrom da Elite 4, Terrance pretendia ir até as ruínas onde a estátua da donzela estava localizada para verificar o progresso do treinamento de Altaria. Caso ainda não tivesse havido muito progresso e Altaria ainda precisasse de mais tempo para treinar, ele poderia retornar a Hoenn para resolver algumas questões antes de voltar para a região de Kalos. Em preparação para a batalha contra Vikstrom da Elite 4 2 dias depois, Terrance não havia realizado mais nenhuma batalha com Galad nos últimos 2 dias. Em vez disso, eles revisaram os vídeos de batalha gravados pela Rotom Pokédex e usaram tecnologia de simulação para ajudar Galad a revisar seus ganhos anteriores. Durante as batalhas, era um tanto arriscado para Terrance guiar Galad sozinho. No entanto, felizmente o Pokémon Galad era naturalmente talentoso na arte do Iaido e com a ajuda do assistente inteligente de treinador, a Rotom Pokédex, o treinamento de meio mês produziu resultados satisfatórios. No entanto, esse desempenho razoável só se aplicava quando enfrentava oponentes mais fracos. Quando se tratava de treinadores de alto nível com mais experiência, Terrance sentia tanto expectativa quanto incerteza. Na floresta que circunda o castelo de batalha, Terrance e Mismagius iniciaram uma nova rodada de treinamento especial para Galad. Simulação de ilusão. Usando as gravações da batalha feitas pela Rotom Pokédex, Mismagius criou ilusões para corrigir continuamente os movimentos de Galad. Essa foi a última sessão de treinamento entre Terrance e Galad antes da batalha contra Vikstrom. Um dia depois, Terrance recebeu a Mega Pedra de Galad. Ele também tentou a Mega Evolução com Galad, permitindo que o animal se acostumasse com seu novo corpo com antecedência. Após a destruição do Mega Anel, Terrance simplesmente comprou um pingente em forma de colar, colocou a pedra-chave dentro dele e o usou em volta do pescoço. Após a Mega Evolução, a maior melhoria nos atributos de Galad foi sua força. Isso tornou sua técnica de desembainhar a espada ainda mais ameaçadora. A essência da técnica era um nocaute instantâneo. Com um aumento tão grande de força, Galad agora podia desferir golpes terrivelmente letais. Aquecimento concluído. Vamos lá. No dia da batalha, Terrance arrumou suas coisas e falou com Galad, que estava ao seu lado. Galad assentiu com a cabeça, embainhou a espada e no instante seguinte, as folhas das árvores num raio de vários metros começaram a farfalhar e a cair. Uma análise mais detalhada revelou que cada folha caída havia sido dividida ao meio com precisão. Os cortes eram nítidos e precisos. Essa era uma das maneiras de usar o corte psíquico, liberando energia psíquica solidificada como que de uma espada, para infligir dano em uma ampla área.
Quando Galad atacava, desencadeava dezenas, até mesmo centenas de ataques. Essa foi uma das mudanças que Galad havia implementado. A extensão contínua do movimento, que permite produzir uma variedade de efeitos de ataque diferentes para lidar com diversas situações, também é resultado do treinamento realizado ao longo do último meio mês. A caminho do castelo de batalha, Terrance lembrou-se das informações sobre a Elite 4 Vikstrom que havia encontrado usando a Rotom Pokédex. Vikstrom era um especialista do tipo aço da região de Kalos e um dos seus 4 de elite. Ele era altamente experiente, tendo servido como um dos 4 de elite por muitos anos. Ele e a campeã de Kalos, Dianta, eram contemporâneos, mas ele sempre fora ofuscado por ela, fracassando em todas as tentativas de desafiá-lo pelo título de campeão. Elite 4 do tipo aço. De acordo com os dados que Terrance encontrou, Vikstrom possuía um Scizor capaz de mega evolução. Embora o adversário só o tivesse revelado uma vez, foi o suficiente para pressionar Terrance. Se Vikstrom enviasse Scizor, Galad não teria muita vantagem. Com licença. Uma voz apressada chegou aos ouvidos de Terrance. O que ele viu foi uma garota da sua idade, com uma rara cabeleira curta de cabelos prateados. Você sabe onde fica o castelo de batalha? Por ali. Terrance apontou com a mão e disse, eu mesmo estou indo para o castelo de batalha. Se não se importar, pode vir comigo. Ao ver a garota confusa, Terrance se pronunciou. Muito obrigada. A garota fez uma reverência em agradecimento e começou a conversar com Terrance. Durante a conversa, Terrance descobriu que o nome da garota era Eve. Ela era uma treinadora que viajava há apenas 2 anos. Depois de ouvir o motivo de sua viagem, Terrance se arrependeu um pouco de tê-la acompanhado pessoalmente. Ela era fã de Vikstrom da Elite 4, e uma treinadora especializada em Pokémon do tipo aço. Terrance não disse nada. Ela tinha vindo de tão longe depois de ouvir que Vikstrom apareceria no castelo da batalha. E como adversária iminente de Vikstrom, Terrance não poderia se sentir mais constrangida ao ouvi-la elogiar tanto Vikstrom. Este é o castelo da batalha. Terrance suspirou, caminhou para frente e tocou a campainha. Capítulo 666. Mega Evolução de Galad. Bem-vindo de volta, Duque Terrance. A empregada que abriu a porta fez uma reverência respeitosa ao ver Terrance. Esse era o costume no castelo da batalha. Embora Terrance achasse um pouco estranho, ele aceitou com relutância. Quando está marcada a batalha? Em cerca de 1 hora. Terrance assentiu com a cabeça, mas Eve, atrás dele, pareceu muito surpresa. Duque! Ela não esperava que o transeunte que encontrou por acaso fosse um duque do castelo de batalha. Até onde ela sabia, Duque já era o 2º título mais alto no castelo de batalha. Seu ídolo, Lord Vikstrom, também era um duque. Sim, Terrance assentiu com um sorriso. Ainda tenho assuntos a tratar, então nos vemos mais tarde. Ah, ok. A treinadora Eve assentiu com a cabeça. Embora Terrance não tivesse muito o que preparar, ele ainda assim aproveitou a hora para descansar adequadamente. A propósito, a capa do Duque. A capa do Duque era vermelho carmesim. Seu tecido era mais confortável do que a capa branca do Barão. Embora ambas as capas fossem primorosamente confeccionadas, a capa carmesim do Duque inegavelmente emanava uma aura mais imponente. Antes de vestir a capa, ele usou os distintivos que representavam suas honrarias anteriores. Após vestir a capa do Duque, Terrance dirigiu-se diretamente à arena. Olha, é o Terrance. Após meio mês, Terrance já era uma espécie de celebridade no castelo de batalha. Tendo enfrentado 40 pessoas em apenas meio mês, não foi surpresa que a maioria das pessoas ali o conhecesse. Ele vai lutar de novo? Chegou um duque? Muitos ainda não tinham recebido a notícia, mas um pequeno grupo já sabia com antecedência. Eva era uma delas. Terrance estava usando sua capa de batalha, o que indicava claramente que ele estava prestes a entrar em combate. Os treinadores do castelo de batalha geralmente não usavam suas capas a menos que estivessem batalhando. Ha. Pouco depois de Terrance entrar no salão, uma gargalhada sonora ecoou pelo local. A voz provinha de um homem vestido com uma armadura prateada com padrões amarelos, semelhante a um grande general de um antigo campo de batalha. Desde o momento em que entrou no salão, ele emanava uma aura poderosa. Um treinador que apareceu diante das pessoas vestido com uma roupa tão peculiar, sua identidade era óbvia. Elite 4 Vikstrom. Essa armadura especial de aparência pesada era algo que somente esse mestre do tipo aço escolheria usar durante as batalhas. Esse estilo singular não poderia ser imitado por outros. Mestre Vikstrom? Elite 4. A chegada de Vikstrom ao castelo de batalha surpreendeu muitos que não estavam cientes disso. Embora a Elite 4 e até mesmo os campeões tivessem lutado no castelo de batalha no passado, à medida que suas fileiras subiam e sua força aumentava, suas visitas se tornaram cada vez mais raras. A aparição da Elite 4 pode ser considerada um dos maiores acontecimentos no castelo de batalha no último ano. Já faz um tempo desde que vinha ao castelo de batalha. O ambiente aqui continua tão agradável quanto antes. Vikstrom riu de coração. A julgar por suas vestes, ele se encaixava na definição de cavaleiro, melhor do que qualquer outro ali presente. No momento em que a maioria dos olhares estava voltada para Vikstrom, um par de luvas brancas caiu no chão à sua frente. Essa mudança repentina trouxe silêncio imediato ao salão. Quem era? Enquanto a curiosidade tomava conta de todos, a resposta veio um instante depois. Seguindo a direção de onde as luvas haviam sido arremessadas, Terrance entrou lentamente no campo de visão de todos. Peço desculpas, mestre Vikstrom. Sou o Duque Terrance e gostaria de desafiá-lo. Vikstrom olhou para Terrance, hesitando por um momento. Ele não esperava que o novo duque mencionado por mordomo Turner fosse tão jovem. Ainda assim, sua força deve ser bastante razoável. Ao pensar nisso, o rosto tipicamente másculo de Vikstrom se iluminou com um sorriso enquanto ele dizia, aceito seu convite. Eu sou o Duque Vikstrom. Uau!
No momento em que essa cena se desenrolou, muitos treinadores ficaram boquiabertos. Um desenvolvimento tão explosivo fez com que se sentissem verdadeiramente afortunados por terem permanecido no castelo de batalha durante esse período. É ele! Os olhos da treinadora que segurava uma bebida no corredor se arregalaram, e ela falou incrédula. Ela era a mesma fã do mestre Vikstrom que Terrance havia trazido anteriormente. Essa reviravolta a deixou completamente chocada. Duque Terrance e Duque Vikstrom, o campo de batalha está preparado. Por favor, prossigam, disse o mordomo Turner, que aparecerá em algum momento. Ao seu lado, uma criada segurava uma capa vermelha nos braços, claramente preparada para Vikstrom. Terrance e Vikstrom trocaram um olhar, assentiram com a cabeça e caminharam juntos em direção ao campo de batalha. O salão ficou em silêncio por 2 segundos, então todos se moveram ao mesmo tempo para segui-los. Quando Terrance e Vikstrom chegaram ao campo de batalha, as arquibancadas ao redor já estavam lotadas, até mesmo superlotadas. Subestimamos isso. Uma batalha envolvendo um Elite 4 realmente chama a atenção, disse mordomo Turner com um sorriso amargo. As batalhas sempre empolgam as pessoas, especialmente quando um lado é um mestre no auge dos treinadores e o outro é um jovem igualmente excepcional. Vamos travar uma grande batalha. Vikstrom e Terrance da Elite 4 sacaram cada uma pokebola e as ergueram em saudação, de acordo com a etiqueta do castelo de batalha. Então, ambos recuaram para o lado e enviaram seus Pokémon ao mesmo tempo. Como esperado, Terrance enviou seu parceiro de sempre, o Pokémon mestre da cortesia e da esgrima Galad. Quanto a Vikstrom, ele enviou um Pokémon com um corpo enorme e robusto em forma de lâmina, completo com cabo, guarda e espinha dorsal, sendo a espinha dorsal de cor amarelo-dourada. A Gislash. Terrance reconheceu o som e murmurou. A Gislash, um Pokémon do tipo aço fantasma. Com sua aparência, se Terrance quisesse lutar de forma eficiente, Galad só poderia contar com golpes do tipo psíquico. Seja Galad ou a Gislash, ambos eram Pokémon habilidosos no uso da espada. Essa batalha realmente pareceu um duelo entre cavaleiros. Assim que a empregada que atuava como árbitra se afastou, Terrance foi o primeiro a sacar uma pedra-chave debaixo de sua capa. Só então as pessoas perceberam que Galad também tinha um ornamento semelhante pendurado no pescoço. Mega evolução? Vikstrom ergueu uma sobrancelha, ligeiramente surpreso. Galad havia garantido a Terrance o título de duque no castelo de batalha com sua invencibilidade. Agora, enfrentando as Gislas de Vikstrom, Terrance não ousou subestimar a situação e decidiu revelar parte de sua carta na manga logo de início. Galad Mega Evolua. Assim que Terrance retirou a pedra-chave, uma luz radiante irrompeu imediatamente, obscurecendo seu rosto. A luz deslumbrante, fundida com a vontade de Terrance, formou um vínculo com Galad. No instante seguinte, Galad foi envolvido por uma aura branca brilhante, e sua forma começou a mudar lentamente. Capítulo 667. Fraco. Em comparação com Galad, as lâminas nos braços de Mega Galad mudaram de verde para branco. E ao longo da borda das lâminas brancas surgiu um toque de vermelho, como se as lâminas estivessem manchadas com o sangue de seus inimigos. Além disso, partes do corpo de Galad também mudaram de verde para branco. A característica mais marcante foi o aparecimento de uma capa branca esvoaçando atrás dele. Ao completar sua mega evolução, a capa em suas costas balançou suavemente, conferindo a Galad uma aura extraordinária e profundamente marcante. Mega Galad. O brilho da pedra-chave oscilou e desapareceu na cabeça de Galad, sinalizando a conclusão de sua mega evolução. Diante da mega evolução de Terrance, Vikstrom deu uma gargalhada sonora. Ele também estava começando a ficar animado. Mesmo sendo membro da Elite 4, ele raramente havia lutado contra treinadores que conheciam a mega evolução. Mega Galad, nem mesmo o experiente Vikstrom havia enfrentado antes. A Gislas, defesa de ferro. Com a mega evolução de Galad completa, ele foi o primeiro a dar o comando. Pare com isso. Terrance, ao ver a Gislas mudando de forma para aumentar sua defesa, imediatamente ordenou que ele atacasse. No instante seguinte, Galad desapareceu no ar, seguido por um profundo feixe de luz negra. Técnica de desembainhar a espada, golpe noturno. No instante em que desceu, Galad aproveitou a abertura momentânea e atacou seu oponente. Bum! Em meio a um silêncio atônito, a Gislas foi atingido e arremessado para longe, caindo no chão. Teletransporte? Um brilho intenso surgiu nos olhos de Vikstrom. Como não havia feito nenhuma pesquisa prévia sobre Terrance, ele naturalmente não sabia nada sobre as características desse Galad. Mas como um treinador de alto nível, ele se recuperou rapidamente da surpresa momentânea. A defesa da sua forma de escudo é muito forte. Terrance franziu a testa. A defesa de Agislas era verdadeiramente assustadora. Mesmo sem treinamento, golpes capazes de causar dano efetivo a Agislas em forma de escudo eram raros. Ao observar o Agislas cravado no chão, aparentemente apenas levemente ferido, Terrance voltou seu olhar para Galad e começou a traçar uma estratégia. Para vencer, ele teria que esperar o oponente mudar para a forma de lâmina antes de atacar para causar o máximo de dano. A habilidade especial de Agislas era sua capacidade de alternar entre formas ofensivas e defensivas. Combinada com uma experiência de combate excepcional, essa habilidade era extremamente problemática. Use ataque furtivo, ordenou Vikstrom. Sovosh. Ao se separar de seu escudo, a Gislas assumiu a forma de lâmina, transformando-se instantaneamente em uma sombra e fundindo-se com o chão. Galad, teletransporte-se para o ar. Terrance gritou rapidamente. No instante seguinte, uma poderosa onda de choque irrompeu sob os pés de Galad.
Se ele não tivesse se movido rapidamente, teria sido atingido. Não deixe recuar. Use corte psíquico. Suspenso no ar, o manto de Galad esvoaçava. Olhando para o Agislash que tentava afundar no chão e se transformar em sombra, Galad brandiu sua lâmina. Num piscar de olhos, dezenas de lâminas tangíveis, semelhantes a espadas, caíram como uma chuva de espadas sobre o chão. Agislash, dança das espadas. Enquanto a chuva de espadas caía, Agislash em forma de lâmina exibiu uma de suas técnicas mais práticas e frustrantes. Ele girou suas espadas uma velocidade incrível, executando a dança das espadas tão rapidamente que formou uma esfera defensiva circular. Cada corte psíquico que caía era desviado e destruído pela dança das espadas em alta velocidade. Agora, Galad, use o golpe noturno de novo, gritou Terrance. Mesmo se defendendo e já tendo se fortalecido uma vez com dança das espadas, o poder de ataque de Agislash agora poderia até mesmo superar o de Mega Galad. No entanto, Terrance não tinha intenção de dar ao seu oponente a chance de acertar um golpe em Galad. Sua confiança vinha do movimento teleporte, que havia atingido o ápice da perfeição. No exato momento em que a dança das espadas de Agislash cessou, Galad mais uma vez abaixou sua lâmina. Desta vez, Galad seguiu um dos movimentos das 10 formas de Iaido, desferindo o golpe mais eficaz no ar para subjugar seu oponente. Agislash proteção. Vikstrom franziu a testa. No instante seguinte, uma barreira de luz apareceu diante da forma de lâmina de Agislash. Contudo, não conseguiu desviar do golpe de Galad com esse movimento. Teletransporte ativado novamente. No exato momento em que o proteção foi ativado, Galad mudou a direção do seu ataque juntamente com o próprio movimento usando o teleporte, lançando um ataque surpresa por trás do oponente. Cachoeira bifurcada. Através da perfeita execução e aplicação dos movimentos, Galad, tendo assimilado os conceitos das 10 formas do Iaido, eliminou muitos movimentos desnecessários. Sua trajetória de ataque agora era incrivelmente limpa e precisa. Ao passar da técnica de desembainhar a espada para um golpe ascendente, Galad não demonstrou a menor hesitação. Pelo contrário, a redução dos movimentos excessivos tornou o golpe ainda mais rápido e fluido. Primeiro, houve um clarão, seguido por um estrondo alto quando Agislash foi atingido por cachoeira dividida e arremessado para longe. O golpe foi certeiro e finalmente a expressão de Vikstrom mudou. A força do Galad mega evoluído não era de forma alguma inferior à do seu Agislash. Além disso, aquele método de ataque bizarro era algo que ele nunca tinha visto antes. Será que o teleporte pode mesmo ser usado com tanta frequência assim? Perguntou Vikstrom confuso. Meu Galad é um pouco especial. Depois da mega evolução, ele ganhou a habilidade Foco Interior, que aumenta e estabiliza muito seu poder psíquico, respondeu Terrance com um sorriso. Quando o Agislash em forma de lâmina caiu no chão, seu escudo rapidamente voou para o lado de sua espada. Agislash flutuou lentamente de volta à superfície, mas qualquer um podia ver o quão gravemente ferido estava. Na forma de lâmina, os atributos de defesa e ataque de Agislash eram como dois extremos, com sua defesa sendo lamentavelmente baixa. Para Galad, receber o golpe ascendente, imbuído com múltiplas camadas de força, com uma defesa tão baixa e ainda permanecer consciente. Isso por si só já era uma prova de sua extraordinária força de vontade. Terrance fechou os olhos e de repente os abriu. O poder, a velocidade e a força de Mega Galad não ficavam nada a dever a Agislash. E com seu domínio do movimento teleporte, tornava extremamente difícil para o oponente alternar entre as formas de espada e escudo com rapidez suficiente. Não havia como eles serem mais rápidos que Galad. Com essa vantagem, Galad certamente conseguiria, aos poucos, ganhar vantagem. Galad, continue o ataque, ordenou Terrance. Escudo do rei. Vikstrom ordenou rapidamente. O poder do escudo do rei envolveu todo o corpo de Agislash, impedindo Galad de alterar a trajetória de seu ataque. No entanto, pouco antes do golpe de Galad atingir Agislash, Terrance deu um único comando e Galad desapareceu instantaneamente, usando o teleporte para fazer seu ataque errar o alvo intencionalmente. Sincronização perfeita, disse Vikstrom com um tom de desapontamento. Se Galad tivesse atingido o escudo do rei, não apenas seu ataque seria anulado, como seu próprio atributo de ataque também diminuiria. Em um momento tão tenso, Terrance conseguiu fazer Galad redirecionar seu ataque com apenas uma palavra, uma defesa incrível, executada com maestria e precisão. Esse movimento de teletransporte é muito problemático. O suor escorria pelo rosto de Vikstrom. Naquele momento, ele finalmente percebeu o quão formidável era o jovem treinador à sua frente. Capítulo 668, resultado inesperado. Os treinadores que assistiam à batalha permaneceram em silêncio durante todo o tempo. Mesmo quando Agislash ficou em desvantagem uma ou duas vezes, eles ainda acreditavam que Vikstrom, da Elite 4, estava se contendo e não havia usado todo o seu poder. Inicialmente, Vikstrom de fato havia feito isso, mas conforme a batalha progredia, ele percebeu que ele e Agislash já estavam demonstrando toda a sua força. Mas foi exatamente isso que mais o surpreendeu. Apesar de ele e Agislash terem dado tudo de si, a situação não mudou em nada. Mega Galad continuava sendo o lado dominante. Com o passar do tempo, os treinadores que assistiam à batalha também perceberam isso. Suas expressões se tornaram sérias e incrédulas. Agislash e Vikstrom haviam ficado em desvantagem? Mesmo que o oponente tivesse mega evoluído, Vikstrom ainda era um Elite 4. Quem era exatamente esse Terrance? Nunca imaginei que haveria uma batalha tão interessante no castelo de batalha. Vikstrom ficou momentaneamente atônito. Em campo, Galad continuava atacando, usando o teleporte como se não consumisse nenhuma energia psíquica, sendo liberado sem restrições. O uso do teletransporte fez Vikstrom se lembrar instantaneamente de Dianta, que sempre fora um peso em seus ombros. Talvez apenas o Gardevoir de Dianta, após a mega evolução, usando o teleporte, pudesse derrotar esse Galad.
Nós podemos vencer, Terrance gritou em seu coração. Galad continuava usando o teleporte para se esquivar do oponente. Como a Gisla havia recebido um golpe fatal de Galad em sua forma de lâmina, sua resistência já estava baixa. Agora, a Gisla brandia sua espada e escudo simultaneamente, confiando em ambos para tentar se proteger dos ataques de Galad. Mas os movimentos de Galad agora poderiam ser resumidos em uma palavra: sujo. A forma como Galad usava teleporte tornou-se um método perfeito de finta para seus ataques. Com ataques falsos, Galad repetidamente atraía a Gisla para expor seus pontos fracos. A questão crucial era que a Gisla não tinha escolha a não ser responder a esses movimentos. Embora fossem fintas, se a Gisla não reagisse, poderia ter sofrido ataques ainda piores. Então Galad era realmente tão forte assim. Os treinadores que já haviam enfrentado Terrance assistiram a essa luta com amargura no coração. Quando Galad os enfrentou, provavelmente não havia demonstrado nem um décimo de seu verdadeiro poder. Agora, esse tipo de padrão de ataque do Galad parecia uma tática suja. Combinado com o teleporte, era incrivelmente perigoso, difícil de se defender ou contra-atacar. Sob o controle do Galad, o teleporte fazia parecer que ele era uma espada pairando sobre seus pescoços, constantemente em alerta, paranoicos e sem saber quando a lâmina cairia. Se a Gisla e Vikstrom não fossem extremamente cautelosos e tivessem uma boa coordenação, provavelmente já teriam perdido. Tão fácil. Enquanto Terrance dava as ordens, seu coração se sentia leve. Essa sensação, ele tinha certeza agora. Ele não era mais o treinador que costumava ficar preso no limiar do nível mais alto, incapaz de avançar. Agora, enfrentando um Pokémon principal de um membro ativo da Elite 4, mesmo que ele dependesse do poder externo da Mega Evolução, ele estava verdadeiramente no controle da batalha. Esse sentimento deu a Terrance uma imensa confiança. A menos que algo inesperado aconteça, o vencedor já está decidido. Terrance tinha certeza disso em seu coração. Galad, use o poder Z. Enquanto Terrance gritava, o Agislat, que estava em um impasse com Galad, subitamente pareceu alarmado. Uma aura tênue começou a girar, reunindo-se ao redor do corpo de Mega Galad, e imediatamente depois, Mega Galad irrompeu com uma aura poderosa. Era como se o poder psíquico de Galad tivesse se tornado mais concentrado, sua força mais formidável e sua resistência ainda mais abundante. Num instante, Galad, que já tinha uma ligeira vantagem, ascendeu a um nível de poder completamente novo. A mudança foi tão drástica que até Vikstrom teve dificuldade em acreditar. Com um golpe de espada incrivelmente rápido e feroz, Galad executou um ataque perfeitamente angulado que ignorou a coordenação entre escudo e lâmina, varrendo o alvo com força explosiva. Com seu poder psíquico concentrado, Galad podia prever os movimentos do oponente com mais facilidade, enquanto o aumento de poder não só elevava sua letalidade, como também acelerava a velocidade de seus golpes. Com um ímpeto avassalador, Galad desferiu um golpe e relâmpago contra Gisla, que acabará de se adaptar ao ritmo e à intensidade dos ataques anteriores de Galad. A mudança repentina de ritmo e força deixou a Gisla momentaneamente atordoado e hesitante. Essa breve hesitação deu a Mega Galad a abertura perfeita. A força atual do Mega Galad, Totem, já era próxima à do Altaria durante o Super Grande Festival. Em termos de imprevisibilidade de ataque, Galad levava vantagem. Embora seus atributos gerais fossem ligeiramente inferiores, em poder de ataque e velocidade, Galad havia se transformado completamente. A Gislat usa escudo real mais uma vez. Vikstrom sabia que esse movimento já havia sido previsto, mas agora não tinha outras opções. No entanto, a velocidade de ataque de Galad era muito rápida. O movimento de desembainhar a espada era como um arco de luz, chegando quase instantaneamente, não dando a ele nem a Gislas tempo para reagir. No instante seguinte, Vikstrom fechou os olhos por um breve momento. A menos que ocorresse um milagre, ele iria perder, e ele perderia sem qualquer suspense. Do começo ao fim, seu Agislas nunca representou uma ameaça séria ao oponente, conseguindo apenas desgastá-lo um pouco através da coordenação. É verdade que as duas formas de Agislas estavam particularmente em desvantagem contra um Galad com teleporte, mas mesmo assim, quando Vikstrom considerou usar outros Pokémon principais, ele percebeu que apenas seu As-Scizor poderia enfrentar esse Galad. Mega Evolução, e aquela aura. Ao ver a Gisla ser derrubado pelo golpe de espada de Galad em toda a sua força e não conseguir se levantar, Vikstrom sentiu uma mistura de decepção e satisfação. Ele não esperava perder fora das quartas de final. Além da Mega Evolução, ele viu outro tipo de sistema de poder em Galad, um que acelerou sua derrota. Se Galad não tivesse Mega evoluído, definitivamente não teria sido páreo para Gislas. A situação da batalha poderia ter sido completamente diferente. Após essa batalha, Terrance percebeu isso. Mas essa foi uma batalha maravilhosa. Assim que a empregada anunciou o resultado da partida e todos os presentes ficaram em silêncio, Vikstrom guardou sua Pokébola, deu um passo à frente e estendeu a mão. Obrigado pela partida. Terrance também estendeu a mão. Os dois participantes estavam calmos, mas os treinadores que observavam e o mordomo do castelo de batalha permaneceram em silêncio. Com uma expressão complexa, Ivy, a fã de Vikstrom que quase sempre acompanhava todas as suas notícias, olhou para o mestre do tipo aço que sorria radiante e apertava a mão do seu oponente, e achou aquilo um pouco difícil de aceitar. Ele realmente derrotou um membro da Elite 4? Quando finalmente alguém assimilava o que tinha acontecido, ficava atônito. Mesmo sendo uma luta individual, todos sabiam que a Elite 4 representava os melhores treinadores da região. Alguém desse calibre, mesmo perdendo apenas uma batalha no mundo do entretenimento, ainda era chocante.
Lord Turner, disse outra criada ao lado do mordomo Turner, surpresa, este treinador chamado Terrance é bastante forte. O jovem mestre não estava preocupado em encontrar um oponente adequado para a partida de exibição da campeã Dianta na cidade de Canfrier? O que você acha desse Terrance? Sua força deve ser suficiente para não envergonhar o jovem mestre. Capítulo 669. Batalha que vale 500 mil. Terrance? Turner, mordomo do castelo de batalha, hesitou por um instante, mas então seus olhos brilharam. De fato, foram uma ótima escolha. Os adversários da campeã Dianta em suas partidas de exibição em diversas cidades eram sempre escolhidos pelo responsável local. Para garantir o apelo visual da partida de exibição, embora a senhorita Dianta fosse pegar leve com suas oponentes, elas ainda precisavam estar qualificadas o suficiente para enfrentar a campeã. Em outras palavras, mesmo que o treinador que participe da partida de exibição com a campeã durante sua turnê não seja particularmente excepcional em termos de técnicas de batalha, ele ainda precisa ser um treinador com considerável força de combate. Terrance claramente preenchia esse requisito. Vá contatar o jovem mestre. O atual proprietário do castelo de batalha também foi o responsável pela partida de exibição da cidade de Canfrier. Após Terrance terminar sua luta com Vikstrom, ambas as partes permaneceram calmas. A outra parte não se deteve na derrota, e Terrance não se deixou levar pela arrogância em relação à vitória. Afinal, era apenas uma batalha com foco no entretenimento. Interessado em desafiar a Liga Kalos? Após a batalha, Vikstrom estendeu um convite. O que ele queria dizer com desafio não era simplesmente participar da conferência de Lumiose. Ele estava perguntando se Terrance tinha algum interesse em disputar uma vaga entre os 4 melhores de Kalos. Não, ainda preciso de um treinamento mais rigoroso primeiro, respondeu Terrance com um sorriso, recusando contato. Terrance tinha consciência suficiente para saber que em uma batalha padrão de 6 contra 6, ele ainda não era páreo para Léo da Elite 4 ou para Vikstrom, que estavam à sua frente. Ele ainda não conseguia lidar nem mesmo com uma batalha completa de 6 contra 6. As batalhas em equipe completa eram o verdadeiro teste da força de um treinador. A experiência e o discernimento situacional de um treinador eram amplificados ao extremo em tais partidas. Um treinador de elite, mesmo usando uma mistura de Pokémon principais e secundários, poderia coordenar sua equipe de forma inteligente para derrotar um treinador amador usando 6 Pokémon equivalentes à equipe principal de um membro da Elite 4. Considerando que a força de Terrance depende principalmente de suas habilidades de reprodução, sem um poder avassalador, ele certamente sofreria em uma luta dessas. Comparado com aqueles treinadores de elite experientes, ele ainda tinha muito trabalho a fazer. Que pena, jovens treinadores tão interessantes quanto vocês são difíceis de encontrar hoje em dia, haha, disse Vikstrom animadamente, arrastando sua armadura consigo. Terrance se sentia impotente. Após sua batalha com Vikstrom, ele planejava verificar como estava a altaria e perguntar algo a Xerneas. Quanto ao castelo de batalha, se nada de especial acontecesse, ele provavelmente não retornaria aqui no futuro. Terrance agora era considerado uma celebridade no castelo da batalha, mas, devido ao seu alto título de duque, ninguém podia desafiá-lo. Essa regra lhe era extremamente vantajosa. Após sua batalha com Vikstrom, ele podia passear tranquilamente pelo castelo, sem mais receber luvas brancas a cada esquina como antes. Lord Terrance, desculpe incomodá-lo. O senhor tem um momento? Enquanto Terrance arrumava suas coisas, alguém bateu na porta seguido de uma voz. Só um instante, respondeu Terrance. O visitante era mordomo Turner, com a expressão ainda ostentando aquele sorriso imutável. Após a entrada de Turner, Terrance foi o primeiro a agradecer. Se não fosse por mordomo Turner ter enviado a carta-convite em seu nome, ele provavelmente não teria tido a oportunidade de vivenciar tantas batalhas. Mordomo Turner, o que o traz aqui? Perguntou Terrance. Lord Terrance, antes de explicar, por favor, dê uma olhada nisso primeiro. Turner entregou-lhe um panfleto. Na capa havia uma mulher vestida com roupas luxuosas. No instante em que viu a foto, Terrance exclamou, Senhorita Dianta? Logo em seguida, ele continuou a ler. Era a programação da turnê regional anual de Dianta, na qual ela seleciona 8 cidades da região de Kalos para se apresentar. O jogo de exibição mais próximo é Cidade de Canfrier, daqui a um mês? Terrance ergueu os olhos, sem entender o que a outra pessoa queria dizer. Então serei direto. O responsável pela partida de exibição da senhorita Dianta na cidade de Canfrier é meu jovem mestre, e gostaríamos de convidá-lo para ser o oponente nesta partida de exibição, disse Turner com um sorriso. Se o oponente for um coordenador único de Oen ou de outras regiões, e especialmente um com altas honras, então esta partida de exibição provavelmente será um grande sucesso. As informações sobre Terrance não foram difíceis de encontrar. Uma simples busca online pelo seu nome revelaria sua reputação, conquistas e identidade. Já que queriam convidá-lo para participar da partida de exibição, foi natural fazer uma pesquisa prévia sobre ele. Antes de investigarem, eles não sabiam muita coisa, mas depois de apurarem o assunto, mordomo Turner ficou bastante surpreso. No entanto, isso apenas reforçou ainda mais a determinação de seu jovem mestre em convidar Terrance como participante da partida de exibição. Quanto aos destaques, dada a identidade de Terrance, seu título de duque no castelo de batalha e o fato de ele ter derrotado Vikstrom da Elite 4, essa série de conquistas foi suficiente para fazer da partida de exibição na cidade de Canfrier a mais bem-sucedida e a que mais chamou a atenção entre as lutas da senhorita Dianta em Kalos neste ano. Ah, é? Pode ser um pouco mais específico, disse Terrance com um leve sorriso. Cachê de 500 mil. Terrance coçou a cabeça. Muito pouco. Mas tudo bem, me dê meio dia para pensar.
Depois eu te dou uma resposta. Considerando a situação atual de Terrance, 500 mil como cachê por participação não era muita coisa. Mesmo para alguém como Fantina, seu cachê não seria menor do que isso. Lord Terrance, se tiver mais algum pedido, fique à vontade para mencioná-lo. Vou me retirar por agora, disse Turner, curvando-se e saindo da sala, deixando Terrance sozinho em seus pensamentos. 500 mil era apenas o valor inicial oferecido para o cachê de participação. Se Terrance quisesse pedir mais, não haveria problema algum. Mas, embora não fosse exatamente rico, também não lhe faltava dinheiro. Agora que ele havia alcançado esse nível, a menos que planejasse fazer algo grandioso, dinheiro não era uma preocupação urgente. E mesmo que fosse, ele tinha inúmeras maneiras de ganhar dinheiro a qualquer momento. Para criar Pokémon e para os prazeres diários era mais do que suficiente. Então, quando chegou a hora de falar sobre o cachê, Terrance não reclamou muito. O outro lado parecia bem ciente disso. Quanta ambição por dinheiro poderia realmente ter um treinador que perdeu tempo no castelo de batalha? Em vez do cachê, Mordomo Turner acreditava que a oportunidade de enfrentar o campeão seria muito mais atraente para Terrance. Quanto à taxa, foi apenas uma formalidade. Mesmo que Terrance não aceitasse depois de o convidarem para participar no jogo de exibição, as pessoas por trás de Turner não se sentiriam bem em não oferecer algum tipo de benefício. Um mês, hein? Terrance coçou a cabeça novamente. Não era inaceitável. Após refletir um pouco, Terrance simplesmente concordou. Ele foi direto encontrar Mordomo Turner para negociar. Sua atitude descontraída e informal provavelmente o colocava entre os melhores, mesmo entre os famosos treinadores. Capítulo 670. Mudanças no Vulpix de gelo. Centro Pokémon da cidade de Silage. Terrance recebeu uma Pokébola e foi para uma área pública na cidade de Silage. Apareça, Vulpix. A Vulpix de gelo saiu da Pokébola e saltou diretamente em cima de Terrance. Já haviam se passado mais de meio ano desde o nascimento do Vulpix de gelo. Durante esse período, com o enorme investimento de recursos de Terrance, o desenvolvimento do Vulpix de gelo poderia ser descrito como perfeito. Sua pelagem era lisa e brilhante, seu corpo elegante escondia uma poderosa força explosiva, e seus olhos brilhantes eram um sinal de sua inteligência. Você aprendeu algum movimento novo? Já fazia 2 meses desde que o Vulpix de gelo vira Terrance pela última vez, e sentia muita falta dele. Diante do comportamento afetuoso do pequeno, Terrance sorriu. Rotom Pokédex, verifique o status atual de Vulpix. Certo, Rotom. Atualmente domina os seguintes golpes: neve em pó, chicote de cauda, estilhaço de gelo, raio confuso, vento gelado, névoa, raio aurora. Extrasensorial, salvaguarda, raio de gelo, nevasca, olhos de boneca, granizo. Terrance ponderou por um instante. Ainda não dominou frio absoluto? Vulpix, gritou Vulpix, desapontado. Haha, tudo bem, entendi. Você já é incrível, disse Terrance com um sorriso. Embora o Vulpix de gelo tivesse aprendido muitos golpes, devido à sua energia limitada, Terrance o fez se concentrar em treinar apenas alguns deles. Raio de gelo, extrasensorial, nevasca, granizo, névoa. Com base no desenvolvimento de Vulpix nos últimos 6 meses, Terrance já tinha uma compreensão completa de sua condição. A habilidade da Vulpix era alerta de neve, e essa descoberta deixou Terrance extasiado. Com a habilidade da pequena Vulpix combinada com a técnica secreta de primeira linha para clima nevado, resumida por Terrance, o efeito será ainda mais poderoso, elevando o poder do clima nevado a um novo patamar. Terrance ainda guardava uma pedra de gelo de alta qualidade para Vulpix. Embora Vulpix já fosse muito forte, tendo superado Misdreavus e Gravlit, Terrance o treinou por quase 2 anos em apenas 6 meses, e os recursos investidos também foram muito maiores. O custo apenas da comida de melhor qualidade nos últimos 6 meses foi comparável ao total de recursos que Terrance gastou treinando Gravlit e os outros. Terrance ainda não havia ensinado a Vulpix a técnica secreta clima nevado, planejando, em vez disso, consolidar ainda mais sua base antes de apresentá-la a conceitos mais avançados. A exposição precoce a técnicas secretas sofisticadas pode não ser necessariamente uma coisa boa. Além disso, o Ninetales de Alola era do tipo gelo e fada, o que era muito importante para Terrance. Até então, o único golpe do tipo fada que Vulpix dominava era olhos de boneca, um movimento que reduz os atributos ofensivos do oponente ao encará-lo. Terrance queria realizar uma experiência com Vulpix, e foi por isso que ele a transferiu. Em seguida, Terrance planejou ir encontrar Altaria. Se seu palpite estiver correto, sob a orientação de Xerneas, Altaria já poderá utilizar preliminarmente a aura de fada. Como um Pokémon lendário, Xerneas naturalmente atingiu um nível assustador no desenvolvimento e utilização de sua habilidade. Se Altaria pudesse aprender ao menos uma fração dela, os benefícios já seriam consideráveis. A aura de fada tinha o efeito de desenvolver o potencial dos Pokémon do tipo fada e aumentar sua força. Essa foi a conclusão a que Terrance chegou depois de ouvir as experiências de Ash. Então, para verificar essa conclusão, Terrance planejou levar Vulpix para testar. Agora, deixe-me verificar seus resultados de treinamento recentes. Você relaxou nos treinos enquanto usava Larvitar? Vulpix fez beicinho. Diz. A Rotom Pokédex traduziu. Aquele cara burro, desajeitado e pesado não conseguiu acompanhar a intensidade do treinamento. E seu pechinha? Terrance esfregou vigorosamente a cabeça de Vulpix de gelo. Era verdade que Larvitar não conseguia acompanhar a intensidade do treinamento de Vulpix de gelo. Tendo sido revivido de um fóssil apenas 1 mês antes, Larvitar tinha acabado de começar a se mover corretamente, mal corrigindo seu hábito de fazer tudo lentamente.
Quanto a como treinar esse larvitar, Terrance consultou Steven na época. Seu tamanho não era muito diferente de um larvitar normal, mas seu peso era de 3 a 4 vezes maior. Claramente, seu corpo havia sofrido uma mutação durante o longo processo de fossilização. A condição de larvitar lembrou Terrance de um certo Pokémon, Onix. O Onix cresce ao fortalecer seu corpo sob a pressão das profundezas subterrâneas. Disse que à medida que o Onix cresce, a composição de seu corpo rochoso se altera, tornando-se semelhante a um diamante negro. Cetelix, que evolui de Onix, possui um corpo mais duro que qualquer metal, forjado por compressão, pressão e altas temperaturas nas profundezas da Terra. Terrance considerou se Larvitar poderia ter sofrido uma mutação semelhante. Afinal, como um Pokémon do tipo Pedra, a estrutura corporal de Larvitar não podia mais ser definida pelos padrões humanos. Criaturas misteriosas? Terrance ainda se lembrava daquela descrição de Pokémon. A respeito desse Larvitar único, Steven deu uma sugestão sobre sua alimentação, que seria algum tipo de pedra especial. Um dia depois, as ruínas onde se localizava a estátua da donzela. Terrance escalou a montanha a pé. Como queria aprender mais sobre os pequenos Vulpix durante a jornada, ele não usou Galad para pegar um atalho. Quando Terrance chegou ao topo da montanha, quase foi derrubado por uma forte rajada de vento. De pé do lado de fora das ruínas, Terrance olhou para o vento forte que soprava da caverna e sua boca se contraiu num sorriso. Rotom Pokédex, proteja-se. Vulpix, se outra rajada forte vier, sopre-a de volta. Após dar instruções aos 2 Pokémon ao seu lado, Terrance reuniu coragem. Parou por um momento para confirmar que não havia rajada de vento e então caminhou diretamente para dentro da caverna. O progresso de Terrance transcorreu sem problemas. Talvez Xerneas tenha pressentido a chegada de Terrance e interrompido o treinamento de Altaria. Quando Terrance, Vulpix de gelo e Rotom Pokédex entraram na caverna, viram Altaria em uma área onde ele lutava para bater as asas, tentando reunir forças para voar. Movimento gravitacional. As pupilas de Terrance se contraíram. A gravidade era tão forte que nem mesmo Altaria conseguia voar. Terrance nunca tinha visto nada igual. Nem mesmo a sala da gravidade na Academia da Coroa e os Pokémon que usavam gravidade lá chegavam a esse nível. Mas agora, nesse campo gravitacional, Altaria parecia completamente indefeso. Assim que Terrance chegou, o efeito da gravidade em Altaria desapareceu subitamente. Imediatamente depois, sob a influência de um poder estranho, uma árvore próxima deu rapidamente um fruto que Terrance nunca tinha visto antes. Assim que a fruta foi atirada em direção a Altaria, esta engoliu sem hesitar. Momentos depois, Altaria, que estava coberta de ferimentos e parecia fisicamente exausta e sem energia, de repente ficou animada e cheia de energia. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 671. Um novo apagamento. Observando a série de mudanças que aconteciam com Altaria, Terrance voltou seu olhar para Xerneas. Ele nem precisou pensar, pois sabia que tudo aquilo era obra de Xerneas. Depois de anular o campo gravitacional ao redor de Altaria e lançar sobre ela uma fruta que havia criado e que poderia restaurar seu estado, Xerneas encarou Terrance. Você chegou, humano. Nos encontramos novamente, Xerneas e Altaria. Terrance olhou para Altaria, agora consciente e surpreso. Tinha passado apenas um mês, mas as mudanças em Altaria eram muito maiores do que ele imaginara. Embora não soubesse que tipo de treinamento Xerneas havia dado a Altaria, Terrance podia sentir claramente que a força de Altaria havia sofrido uma transformação significativa. Ao olhar de Xerneas se voltar para Terrance, ele também notou o Vulpix de gelo em seus braços. Poder das fadas? Sim, essa criança tem um tipo fada oculto dentro de si. Ele emergirá após a evolução. Terrance respondeu. O período de treinamento deles corresponde a apenas 1/3 do total. Vocês chegaram cedo demais. 1/3. Terrance fez uma pausa por um instante. Após um período de treinamento, Xerneas já havia calculado quanto tempo levaria o treinamento de Altaria. 3 meses não é muito tempo. Olhando para Altaria, Terrance lançou-lhe um olhar encorajador. Pela cena que acabará de presenciar, Terrance percebeu que Altaria devia ter passado por muita coisa no último mês. Xerneas, tem mais uma coisa, disse Terrance. É sobre a gota de água da vida que você me deu. Desde que Terrance entregou a água vital a Fujiki, um mês atrás, ele vinha acompanhando as notícias vindas do lado de Albus. A água vital realmente surtiu efeito. O estado de Albus começou a melhorar gradualmente após o contato com ela. Pelo menos em termos de vitalidade, ele havia se recuperado a um nível próximo ao de uma pessoa normal. Só isso já poderia ser considerado um milagre da medicina. No entanto, Albus ainda não havia acordado. Embora a força vital que ele havia drenado pelo uso excessivo do poder da aura tivesse sido restaurada, ainda não havia sinal de que ele fosse acordar. A resposta dos médicos foi esperar. Continuar esperando. Não havia mais nada que pudessem fazer. Eles tentaram fazer com que Lucario usasse aura para se comunicar com Albus e também pediram a um usuário de poderes psíquicos que tentasse despertá-lo por meio de telepatia. Mas nenhuma das duas opções surtiu efeito. Então, aproveitando a oportunidade ao retornar para ver Altaria, Terrance planejou pedir a Xerneas em casamento. Já que a água da vida veio de Xerneas, talvez ela saiba de algo. No entanto, a resposta de Xerneas desapontou Terrance. A partir de agora, tudo depende do próprio ser humano. Eu vejo. Ao ouvir a mesma resposta que os médicos, Terrance não pôde deixar de se sentir um pouco impotente. Parecia que Albus havia entrado em estado vegetativo. Mas comparado ao seu estado anterior, isso já era uma melhora considerável. No mínimo, nesse estado, ainda havia uma chance de ele se recuperar. Xerneas. Por fim, enquanto olhava para Xerneas, Terrance perguntou.
Posso ver os resultados do treinamento de altaria? Diante do pedido de Terrance, Xernias assentiu casualmente, depois caminhou até um canto, deitou-se e fechou os olhos, aparentemente sem a intenção de interferir na interação entre altaria e Terrance. Terrance respirou aliviado. Xernias realmente tinha uma personalidade agradável. Agora que teve a oportunidade de passar um tempo com altaria, Terrance, junto com Rotom Pokédex e Vulpix de gelo, aproximou-se de altaria. Para entender rapidamente o progresso do treinamento de altaria, Terrance começou a se comunicar diretamente com altaria através da Rotom Pokédex. No último mês, o treinamento de altaria focou principalmente no uso da energia das fadas e em sua força de vontade. Segundo Xernias, para dominar a aura das fadas perfeitamente, esses dois aspectos são fundamentos essenciais. Somente após a altaria concluir o treinamento básico, ela estará qualificada para prosseguir para a próxima etapa. Após um mês, a altaria mal havia alcançado o nível de conclusão de seu treinamento básico. Acabei de dominar o movimento brilho deslumbrante em... Terrance assentiu após receber o relatório de altaria. Comparado a um mês atrás, o corpo de altaria havia se tornado muito mais forte. Isso fez Terrance pensar no treinamento que ela havia recebido recentemente. Seria a força de vontade sendo fortalecida no campo gravitacional? Se for esse o caso, certamente também poderia afetar o físico de altaria. A fruta curativa que Xernias havia criado parecia ser altamente eficaz. Com esse tipo de suporte, altaria podia treinar com máxima eficiência. Não era de admirar que tivesse melhorado tão rapidamente. Esse nível de tratamento era realmente assustador. Mesmo com acesso a um centro Pokémon, mesmo com médicos, enfermeiros e criadores Pokémon fornecendo cuidados em tempo integral, ainda assim não se compararia às habilidades de Xernias. Logo em seguida, sob o sinal de altaria, Terrance realizou a Mega Evolução com ele. Mega Altaria desceu, e a aura de fada envolveu instantaneamente seu corpo. Você já consegue utilizá-lo de forma básica? Perguntou Terrance. A altaria assentiu com a cabeça e, em seguida, sinalizou para Vulpix de gelo atacá-lo usando o movimento nevasca. Embora Terrance não entendesse a intenção de altaria, ele e o Vulpix de gelo seguiram em frente mesmo assim. Vulpix saltou para longe, encarando Mega Altaria fixamente. Naturalmente, ele compreendeu a enorme diferença de poder entre si e altaria, então liberou toda a sua força sem hesitar. Voxax! Uma nevasca deslumbrante repleta de cristais de gelo brilhantes, surgiu como uma galáxia azul esbranquiçada avançando em direção à Mega Altaria. Dentro da nevasca, os cristais de gelo se entrelaçavam e espiralavam continuamente, criando uma estrutura única que tornava a nevasca ainda mais deslumbrante. Terrance não ficou surpreso. Vulpix é bastante talentoso em habilidades de coordenação. Embora a estrutura alterada da nevasca não tenha aumentado seu poder, fez com que o movimento viajasse mais rápido pelo ar. Contudo, no instante seguinte, enquanto a altaria soltava um leve grito, a energia da aura de fada invadiu, e a nevasca foi instantaneamente apagada, desaparecendo no nada como se nunca tivesse existido. Em seu lugar, um tênue brilho rosado cintilou, marcando o local onde a nevasca estivera. Apagar, murmurou Terrance baixinho. Essa técnica foi construída com base nas habilidades raciais naturais de altaria, combinadas com os movimentos Rosnar e movimento espelhado, e aprimoradas por meio de treinamento de longo prazo. Com o rápido aumento da força de altaria, a técnica de apagar passou a ser menos utilizada devido às suas grandes limitações. Mas hoje, Terrance ficou surpreso ao descobrir que após a altaria infundir um traço de energia de fada em seu grito, ela usou aura de fada para controlar essa energia, aumentando consideravelmente a eficiência da técnica de apagar. Ela dissipou a nevasca de Vulpix de gelo praticamente sem custo algum. Essa mudança despertou em Terrance um desejo repentino de testar os verdadeiros limites do Mega Altaria. Capítulo 672 – O efeito milagroso da aura das fadas. Então é assim mesmo. Conforme a altaria desenvolveu sua habilidade pele de fada, conseguiu fundir energia do tipo fada com o movimento de status como rosnado a tal ponto. Parece que a altaria evoluiu bastante sob o treinamento de Xernias. O desenvolvimento secundário de apagar por altaria deixou Terrance agradavelmente surpreso. No passado, o uso da habilidade pele de fada por altaria se limitava a simplesmente transformar movimentos ofensivos do tipo normal em movimentos do tipo fada. Mas agora ela conseguiu integrar energia do tipo fada em movimentos semelhantes a rosnado. Em seguida, utilizando a aura de fada e controlando sutilmente a energia das fadas, seria possível alterar a frequência do rosnado à vontade. Com a ajuda do movimento espelho e do controle sobre a energia das fadas, a técnica de apagar de altaria agora podia cobrir uma área muito maior. Ao mesmo tempo, a taxa de sucesso também aumentaria significativamente. A desvantagem da técnica de apagar é que ela é inútil contra oponentes mais fracos e contra oponentes mais fortes, a baixa taxa de sucesso a torna muito arriscada, podendo levar a sérias consequências. Ela só é útil contra oponentes de nível semelhante. Mas agora que a altaria desenvolveu o rosnado através da manipulação de habilidade e aura, essa técnica pode ser considerada aperfeiçoada. Terrance pensou consigo mesmo. No futuro, mesmo que enfrentasse oponentes mais fortes que Mega Altaria, esse movimento ainda teria espaço para brilhar. Contanto que houvesse ao menos um traço de energia do tipo fada, o controle de altaria sobre o rosnado sob a influência da aura de fada seria várias vezes maior do que antes. Em comparação com a necessidade anterior de calcular a frequência antes de usar o rugido, agora o uso do rugido era muito mais engenhoso. Isso representou a superação das limitações da técnica de apagar.
o que significava que Terrance e Altaria não precisariam mais ser tão cautelosos ao enfrentar inimigos poderosos, com medo de usar a técnica de apagar. Altaria soltando um grito suave, Mega Altaria ficou encantada ao ouvir o elogio de Terrance. Nesse nível não era apenas Terrance que treinava Altaria, Altaria também podia, dependendo da sua própria situação, realizar coisas que Terrance jamais imaginara. Por exemplo, com a técnica de apagar, Terrance nunca havia pensado que ela pudesse ser usada dessa forma, através de pele de fada e aura de fada. Como esperado da minha parceira. Terrance acariciou a cabeça de Altaria e sorriu. Ao longo do último mês, mesmo que não tivesse havido progresso em outras áreas, o aperfeiçoamento completo da técnica de apagar já representava um ganho tremendo. Altaria. Mega Altaria gritou novamente, como se ainda tivesse outra habilidade que quisesse mostrar. À medida que sua voz diminuía, sinalizou para Terrance soltar o Vulpix de gelo. Será possível. Ao receber o sinal de Altaria, Terrance sentiu uma onda de alegria em seu coração. Será que estava tentando usar a aura de fada para aumentar a força da Vulpix? Embora um dos propósitos da viagem fosse justamente testar essa teoria, antes que pudesse falar, Altaria tomou a iniciativa de sugerir isso, fazendo Terrance estremecer de excitação. Sua hipótese havia sido deduzida com base na experiência pessoal de Ash, com pelo menos 80 a 90% de chance de estar correta. Agora que Altaria estava confirmando, Terrance podia ter certeza de mais um efeito milagroso da aura das fadas. Seguindo o comando de Terrance, Vulpix saltou para o chão confuso, olhando para o Mega Altaria. Altaria e Vulpix trocaram algumas palavras, então Altaria assentiu, fechou os olhos e deixou a aura que envolvia todo o seu corpo se espalhar, fundindo-se com o chão. Logo em seguida, o chão lentamente ficou rosado e a energia das fadas envolveu diretamente os vários metros ao redor, uma mudança que surpreendeu ligeiramente Terrance. O que surpreendeu ainda mais Terrance em seguida foi que Vulpix, parado naquela área, parecia estar alimentado, demonstrando uma expressão de prazer. Nesse instante, a energia das fadas dentro da aura pareceu se transformar em pontos de luz, cujos filamentos se desprenderam da aura e fluíram para o corpo da Vulpix. Essa mudança durou mais de 10 segundos, e então a aura de fada desmoronou repentinamente. Mega Altaria pareceu sofrer algum tipo de reação adversa e no instante seguinte, reverteu ao seu estado normal, deixando de ser uma mega evolução. Seu treinamento ainda não é suficiente. Naquele instante, a voz de Xerneas ecoou nas mentes de Terrance, Altaria e dos outros. Para poder usar a aura de fada para desbloquear o potencial de um Pokémon e aumentar sua força, você terá que esperar pelo menos mais 2 meses até concluir completamente seu treinamento. O que você está fazendo agora nem sequer pode ser considerado um uso adequado da aura de fada. Ao ouvir as palavras de Xerneas, Terrance olhou para o Vulpix de gelo. Naquele momento, envolto pela aura de fada, o corpo do Vulpix de gelo parecia estar passando por alguma estranha transformação. Enquanto o Vulpix soltava um grito suave, um poder semelhante à luz da lua emanou de seu corpo. No instante seguinte, o poder da luz da lua se dissipou. A temperatura ao redor caiu repentinamente de forma significativa e toda a caverna pareceu estar coberta por uma camada de gelo. Explosão lunar e frio absoluto? Já estou quase dominando-os? Esses 2 golpes eram claramente algo que a pequena Vulpix ainda não havia aprendido, mas sob o efeito da aura de fada, era como se ela tivesse subitamente alcançado um estado de iluminação, embora ainda estivesse longe de dominá-los completamente. O fato de Vulpix já conseguir usá-los de forma rudimentar foi o suficiente para que Terrance olhasse com alegria para Altaria e Xerneas. Xerneas, mesmo isso é considerado um uso imperfeito da aura de fada? Perguntou Terrance. Sim, Xerneas assentiu. Embora aos olhos de Terrance aquilo fosse uma demonstração extremamente impressionante, Xerneas pareceu pouco impressionado. Quando dominar perfeitamente a aura de fada, poderá até controlar a evolução deste Pokémon ou conceder-lhe o tipo fada antecipadamente. Isso, o coração de Terrance estava longe de estar calmo. Pelas experiências de Ash, Xerneas havia usado a aura de fada para ajudar Diancie a obter um poder tremendo, concedendo-lhe a habilidade de criar diamantes verdadeiros. Altaria claramente ainda não possuía esse nível de maestria. Até o momento, Altaria só permitiu que Vulpix de gelo utilizasse o protótipo desses 2 golpes, o que demonstra claramente que ainda não consegue usar totalmente a aura de fada. Ainda assim, as notícias vindas de Xerneas foram explosivas. Se Altaria completasse seu treinamento e pudesse usar a aura de fada perfeitamente, os efeitos miraculosos da aura de fada poderiam muito bem se tornar a habilidade mais forte de Mega Altaria, e até mesmo do próprio Terrance. Mais 2 meses. Terrance fez as contas em seu coração, e depois de alcançar Altaria uma última vez, para não atrapalhar seu treino com Xerneas, deixou as montanhas. Originalmente, ele havia planejado que Mega Altaria se juntasse a ele em sua batalha contra a campeã Dianta dali a um mês, mas Terrance acabou com essa ideia. Em comparação com ganhar experiência de batalha contra um treinador de elite, continuar treinando com Xerneas era claramente mais importante. Terrance decidiu deixar a batalha para seus outros Pokémon, mesmo que isso significasse perder sem suspense. Após deixar as montanhas, Terrance, devido aos efeitos miraculosos da aura das fadas, teve uma ideia. Antes de enfrentar Dianta, ele planejava fazer uma viagem de volta para Hoenn. Capítulo 673. Especialista em Pokémon do tipo Fada, Terrance. No dia seguinte,
Terrance embarcou em um avião para Oen e chegou à região em menos de um dia. Originalmente, ele planejava passar um mês se preparando para a batalha, com o objetivo de enfrentar Dianta em sua melhor forma. Mas pensando bem, como era apenas uma partida de exibição, não havia necessidade de levá-la tão a sério. Seria melhor concluir as tarefas pendentes e encarar a partida com a mente tranquila. Após retornar à cidade de Falarbor, Terrance informou Kotoko que ela agora poderia permitir que os treinadores que haviam escolhido o segundo tipo de modo de desafio de ginásio viessem ao ginásio para realizar seu teste. Você pode garantir que não vai se ausentar durante todo o mês? Provavelmente. Terrance olhou para o teto. Embora quisesse dizer sim, tinha a sensação de que algo inesperado poderia acontecer. Farei o possível para ficar na cidade de Falarbor. Tudo bem, mas não se esqueça da reunião de pais e professores da Rina daqui a 15 dias, disse Kotoko. Após acenar levemente com a cabeça, Terrance falou. Lembro-me de você ter dito da última vez que uma empresa queria comprar aquelas terras agrícolas na cidade de Falarbor? Sim. Você tem um plano? Perguntou Kotoko. Sim. Terrance assentiu. Antes de ver a aura de fada de altaria, ele não tinha um plano, mas agora tinha uma ótima ideia. Ele queria transformar aquela área agrícola na cidade de Falarbor em um campo de flores e também criar algumas Cutiefly. Cutiefly é um Pokémon do tipo inseto fada. Seu tipo não só combina com o estilo da cidade de Falarbor, como também possui certo valor comercial. O projeto do campo de flores seria semelhante ao projeto da área cênica de Floresta Falarbor, também voltado para o turismo, exceto que desta vez o principal atrativo seriam as diversas flores. A cidade de Falarbor já era muito adequada para o plantio de culturas, mas se fosse usada apenas para o plantio de culturas comuns, seria um desperdício dessa terra privilegiada. Se fosse transformado em um campo de flores, seria diferente. Adicionar a Cutiefly à mistura aumentaria ainda mais o valor da área. A Cutiefly se alimenta de néctar e pólen, e elas podem produzir um tipo especial de mel que não é apenas delicioso, mas também um aromatizante de alta qualidade que poderia ser vendido por um bom preço. Ao mesmo tempo, enquanto se alimenta de néctar e pólen, a Cutiefly também libera energia que promove o crescimento das flores, fazendo com que elas desabrochem ainda mais belamente. No entanto, se fosse apenas isso, o lucro envolvido não seria suficiente para fazer Terrance se dar a tanto trabalho. Mas se a altaria dominasse a aura de fada, poderia garantir que após absorver nutrientes suficientes nos campos de flores, o Cutiefly pudesse evoluir para Ribombe com a ajuda do poder da aura de fada. Os tufos de pólen de Ribombe contêm nutrientes ricos e são frequentemente vendidos em Alola como suplementos nutritivos. Comparados ao mel, esses tufos de pólen não só têm rendimentos maiores, como também usos mais amplos. Em outras palavras, a aura de fada de altaria seria um método ideal para criar Cutiefly. Enquanto outros teriam que se esforçar muito para criar Cutiefly, Terrance poderia simplesmente fazer a altaria usar a aura de fada a cada poucos meses, tornando este um projeto lucrativo garantido. Este projeto não poderá ser lançado antes de pelo menos 2 meses. A altaria ainda não havia retornado à equipe, então era muito cedo para colocar o plano em ação. Mas assim como o projeto da área cênica de Floresta Falarbor, se for bem sucedido, este plano poderá se tornar um empreendimento ainda maior do que o projeto da área cênica de Floresta Falarbor. Se bem utilizada, a habilidade aura de fada é como um código de trapaça, assim como o poder psíquico ou o poder da aura. Terrance suspirou emocionado. Embora só tivesse visto uma versão imperfeita de altaria, o poder da aura das fadas o havia realmente chocado. Aprimorar a força de um Pokémon e desbloquear seu potencial. Não é exatamente isso que o poder psíquico de Sabrina e a aura de Albus podem realizar? Agora que a altaria havia dominado essa habilidade, não havia dúvida de que, como treinador de altaria, Terrance havia essencialmente descoberto o método mais rápido para criar Pokémon do tipo fada. Para um usuário de poderes psíquicos tão poderoso, criar Pokémon do tipo psíquico era bastante fácil. Com a altaria possuindo uma habilidade equivalente além de Terrance, um criador sênior, criar Pokémon do tipo fada também não seria uma tarefa difícil. Em outras palavras, uma vez que a altaria dominasse completamente a aura de fada, Terrance se tornaria um especialista em criar Pokémon do tipo fada. Talvez eu devesse mudar a classificação do ginásio de Falarbor de um ginásio do tipo inseto para um ginásio do tipo fada. Terrance murmurou para si mesmo. Do que você está falando? Perguntou Kotoko, sem expressão, ao ver Terrance se perder em pensamentos por um momento. Nada. Quer dizer, eu já vou indo. Ao sair do ginásio de Falarbor, Terrance estava imerso em pensamentos. Mudar o tipo do ginásio não era impossível, mas a importância não era grande, então ele decidiu esquecer o assunto. Ele havia se esforçado muito para criar o ginásio do tipo inseto, e mudá-lo agora inevitavelmente lhe traria um pouco de arrependimento. No entanto, embora ele ainda fosse um líder de ginásio do tipo inseto, sua maior especialidade talvez não fosse mais o tipo inseto, mas sim o tipo fada. 2 meses depois, com a ajuda da aura de fada de altaria, Terrance teria um método mais rápido para criar Pokémon do tipo fada. Antes disso, eu deveria ir de porta em porta e conversar com os moradores. Terrance balançou a cabeça negativamente. Nos 2 dias seguintes, ele dedicou um tempo para entender os pensamentos dos moradores da cidade de Falarbor, e isso o deixou ainda mais confiante em seu plano de criação de Cutiefly. Ele havia subestimado sua reputação atual na cidade de Falarbor. Talvez, nem mesmo o prefeito da cidade tivesse mais tanta influência quanto Terrance. Desde a ascensão de Terrance, a cidade de Falarbor mudou drasticamente. A qualidade de vida dos moradores pelo menos dobrou, algo que eles jamais ousaram imaginar antes. Foi também por isso que quando uma empresa queria comprar terras agrícolas, os moradores consultavam primeiro Terrance.
Embora a criação em larga escala de Cutiefly não seja urgente, eu pessoalmente quero criar uma e ver o que acontece. Não apenas Cutiefly, de preferência também outros 2 Pokémon do tipo Fada. Dessa forma, ele poderia estudar melhor a aura de Fada de Altaria no futuro. Desde que Altaria aprendeu Aura de Fada com Xerneas, Terrance desenvolveu um grande interesse por Pokémon do tipo Fada. Ele compilou os Pokémon e golpes do tipo Fada que a Rotom Pokédex havia registrado e que foram descobertos no futuro, e começou a se aprofundar no assunto. 2 dias depois, Terrance contatou um antigo amigo da área de pesquisa Faba da Fundação Aether na região de Alola. Como Alola não tinha uma liga Pokémon oficial, a Fundação Aether era atualmente a maior organização da região. Se Terrance pedisse ajuda a eles, a eficiência seria alta. O Cutiefly pode herdar o movimento, passar o bastão do Suskit ou do Lediba. Você precisa de um Cutiefly que conheça passar o bastão? Até mesmo um já bastaria, claro que quanto mais, melhor, respondeu Terrance. O outro lado ficou em silêncio por um momento. Esse processo de reprodução não era difícil para Faba. Com sua posição em Aether, bastaria uma palavra sua, o único custo sendo um pouco de tempo. Embora o processo fosse tedioso, uma vez dadas instruções claras e um plano de reprodução específico, Faba poderia simplesmente designar os criadores sob seu comando para lidar com a situação. Esse plano de herança veio do Mestre Vitor, não veio? Perguntou a voz novamente. Claro, agora sou discípulo do Mestre Vitor. É praticamente do conhecimento geral, disse Terrance com um sorriso. Tudo bem, mas em troca precisarei de algum conhecimento de reprodução genética na área de poderes psíquicos. Desde que esteja ao meu alcance, não haverá problema, respondeu Terrance. Capítulo 674. Fumiko e Pou. Já haviam se passado 3 dias desde a ligação de Terrance com Faba. Hospedando-se na cidade de Falarbor, Terrance de repente se viu vivendo em um ritmo tranquilo. Supervisionar o treinamento dos Pokémon não era mais a principal tarefa de Terrance. Ele havia confiado isso inteiramente à Rotom Pokédex e simplesmente revisaria o progresso do treinamento posteriormente por meio dos registros mantidos por ela. Então, o que Terrance esteve fazendo nesses últimos 3 dias? Ele continuou seus estudos em genética, enquanto também assimilava informações sobre o sistema de tipos Fada, que seriam atualizadas daqui a 4 anos. Além de Mega Altaria, Mega Gardevoir, Sylveon também possui a habilidade Pele de Fada. Para evoluir Eevee para Sylveon, a condição é que Eevee aprenda o movimento do tipo Fada enquanto ainda estiver na fase Eevee. Isso é bastante inesperado. De repente, Terrance abriu a janela e olhou para o céu. Grupos de Bealtifree voavam pelo ar, liderados pela pequena Bealtifree, enquanto realizavam seu treinamento diário. Embora tivesse ouvido dizer que o projeto da divindade guardiã já estava em sua fase inicial de conclusão, Terrance ainda não tinha visto como era uma divindade guardiã de verdade. Quão diferente seria a sua forma de enxame de borboletas, idealizada pela Vishivashi de Alola, em comparação com a forma escolar da Vishivashi de Alola. Essa comparação provavelmente teria que esperar até que a Bealtifree em Floresta Falarbor atingisse uma coordenação ainda maior. Depois que a Bealtifree passou voando, Terrance acariciou o queixo. Onde ele estava pensando agora mesmo? Sylveon, a evolução de Eevee para o tipo Fada. Como um Pokémon que evolui, Eevee tinha até então apenas 3 formas evolutivas oficialmente reveladas. No entanto, pessoas de certo nível estavam bem cientes de que Eevee possuía mais caminhos evolutivos. Mas por certas razões, essas direções evolutivas ainda não haviam sido divulgadas. Talvez por lucro, talvez para proteger a espécie Eevee. Quem poderia dizer? Afinal, monopolizar o conhecimento e a informação é o que mantém as hierarquias estáveis. O próprio Terrance manteve o método de treinamento de Bealtifree em segredo durante o segundo modo de seu desafio de ginásio. Modos de desafio do ginásio de Falarbor. Escolha um dos 2. O primeiro modo era uma batalha de ginásio simples. Vencer garantia o recebimento da insígnia de coordenação. Kotoko era responsável por essa parte. O segundo modo envolvia o cadastro. Em um horário determinado, o desafiante selecionaria um Wurple ou outro ovo de Pokémon do ginásio de Falarbor e receberia o método básico de treinamento orientado à coordenação. Se o desafiante conseguisse usar esse Pokémon do tipo inseto para ganhar uma fita em até 6 meses, ele poderia então desafiar Terrance com o mesmo Pokémon. Após a aprovação, ele receberia o método avançado de treinamento orientado à coordenação e a insígnia honorária de coordenação. Mesmo assim, o método avançado de treinamento orientado à coordenação ainda era muito inferior mesmo, à técnica atual do domínio do vento, da Bealtifree. Se alguém quisesse que Terrance revelasse gratuitamente o método de treinamento para o domínio do vento e as 4 técnicas secretas baseadas no clima, Terrance definitivamente mandaria Arcanine dar uma cabeçada nessa pessoa e expulsá-la pela porta. Toque, toque, toque. Enquanto Terrance desfrutava de um momento de lazer lendo, houve uma batida repentina na porta. Chegou o primeiro desafiante do ginásio. Tão rápido assim? Terrance ficou estupefato. Os desafiantes de ginásio pelos quais ele era responsável eram, sem exceção, treinadores que haviam recebido um ovo Pokémon e um método de treinamento, e conquistado uma fita. Enfrentar adversários assim era realmente um problema para Terrance. Ele certamente teria que se conter durante a luta. Comparado a isso, ele preferiria enfrentar um treinador mais forte. Pensando bem, Terrance também não quer continuar lutando contra treinadores muito mais fortes do que ele. 1 ou 2 vezes tudo bem, mas ser derrotado constantemente também afetaria seu humor. Peçam para eles esperarem um pouco, preciso me preparar, tossiu Terrance. O desafiante estava ali para obter o distintivo de coordenação honorária e o método de treinamento avançado, e desde a apresentação de Terrance no Super Grande Festival, esse distintivo adquiriu um valor equivalente ao de uma fita.
Com este distintivo em mãos, qualquer pessoa poderia se qualificar para o grande festival da mesma forma que com uma fita. Essa mudança, combinada com a performance de Bealtifre no festival, aumentou recentemente o número de treinadores que optavam pelo segundo modo de desafio de ginásio, algo de que Kotoko frequentemente reclamava. Muito bem, vamos testar as habilidades deste desafiante. Com os olhos semicerrados, Terrance saiu pela janela e dirigiu-se diretamente para o treinamento Bealtifre lá fora. Qualquer um que conseguisse cumprir os pré-requisitos para o segundo modo de desafio certamente possuiria excelentes habilidades de coordenação. Ao enfrentar tais oponentes, Terrance esperava que as coisas ficassem mais interessantes. Naquele momento, do lado de fora do ginásio de Falarbor, não havia apenas um, mas dois treinadores, um homem e uma mulher. A treinadora de longos cabelos rosa, vestindo uma jaqueta verde e uma minissaia, chegou primeiro. Depois dela, veio um garoto com uma jaqueta de mangas compridas roxa e azul escura, calças roxas escuras e tênis de cores semelhantes. Ele parou na entrada do ginásio. A treinadora olhou para ele com uma ligeira confusão e perguntou: "Você também está aqui para desafiar o ginásio de Falarbor?" No entanto, o evidente descaso do rapaz por ela fez com que uma veia saltasse em sua testa, e ela ficou ainda mais irritada ao ver sua expressão um tanto sombria. "Então este é o ginásio de Falarbor? Não parece grande coisa." A clara subestimação do garoto em relação ao ginásio de Falarbor irritou completamente a treinadora. "Ei, se você é um desafiante, mostre um pouco de respeito. Este não é um lugar para insultos." O garoto virou a cabeça para olhar para a treinadora que gritava com ele, insatisfeita. Parecia que ele só a tinha notado agora. Em resposta aos gritos dela, ele disse calmamente: "Eu estava apenas falando sobre o estilo arquitetônico." A treinadora ficou visivelmente surpresa. Era inegável que o estilo rústico do ginásio de Falarbor, que combinava com Pokémon do tipo inseto, parecia muito natural e simples. No entanto, isso também fazia com que o ginásio de Falarbor parecesse um mundo à parte da atmosfera sofisticada e requintada. "Desculpem a demora." De dentro do ginásio, Kotoko saiu pessoalmente para recebê-los com um sorriso. "Se você falar assim do ginásio, ele vai ficar chateado. Afinal, ele está bastante satisfeito com o estilo arquitetônico dele", comentou Kotoko após ouvir a conversa. "Meu nome é Paul. Estou aqui para uma batalha de ginásio", disse o garoto, dando um passo à frente. "Ei, espere um segundo. Eu cheguei primeiro. Meu nome é Fumiko e eu já marquei uma batalha de ginásio com o Sr. Terrance. Ah, e aqui está minha insígnia de coordenação." A garota de cabelos rosa se pronunciou rapidamente, não querendo ser ultrapassada. Kotoko olhou surpresa para os dois. Ela conhecia Fumiko, mas esse treinador chamado Paul. Será que ele é um desafiante que acabou de chegar? A julgar pela situação, parecia ser a primeira vez de Paul no ginásio de Falarbor. Se nada de inesperado acontecer, provavelmente serei eu quem terá que enfrentá-lo, pensou Kotoko. Capítulo 675. Bealtifre contra Bealtifre. "De qualquer forma, vocês duas entrem comigo primeiro", disse Kotoko. Terrance tinha ido se preparar para a batalha no ginásio e provavelmente não voltaria tão cedo. Enquanto isso, Kotoko os recebeu, caminhando deliberadamente um pouco mais devagar. "Seu nome é Fumiko, certo? Essa fita, você deve tê-la ganhado no concurso de Petalburg, correto?" "Ah, é verdade. Eu fui a vencedora do concurso Petalburg há um mês, usando um Wurmple que recebi do ginásio", disse Fumiko com um toque de orgulho. Embora fosse uma treinadora, ela também gostava muito dos poucos concursos Pokémon em que havia participado. Ganhar uma fita fez Fumiko sentir que tinha bastante talento. "Concurso Pokémon?", perguntou Paul perplexo. "Esta deve ser sua primeira vez no ginásio de Falarbor, certo? Você provavelmente ainda não conhece as regras do desafio", disse Fumiko com um sorriso. "Este ginásio é um pouco especial. Existem 2 modos de desafio. Se você é um treinador no sentido tradicional, recomendo que escolha o primeiro. Basta batalhar e derrotar a líder de ginásio Kotoko à sua frente." "Você é o líder de ginásio?", perguntou Paul, surpreso. "Não se deixe enganar pela minha aparência. Eu também sou uma das líderes de ginásio de Falarbor", Kotoko assentiu. "Se quiser me desafiar, podemos fazer isso mais tarde. Vencer também lhe renderá a insígnia de coordenação do ginásio de Falarbor." Paul ficou em silêncio por um momento, depois perguntou: "E o outro modo de desafio?" Fumiko estava prestes a explicar tudo para Paul quando Kotoko a interrompeu e disse: "Eu faço isso." Com isso, ela deu a Paul uma explicação detalhada do segundo modo de desafio da academia. "O Sr. Terrance é o fundador do ginásio de Falarbor. Se você o derrotar, poderá usar o distintivo de coordenação honorário como uma fita para participar do grande festival. Concurso Pokémon é?" Paul balançou a cabeça. "Não estou interessado. Só preciso da insígnia normal." Ele não tinha tempo para participar de concursos Pokémon, muito menos para treinar Pokémon do tipo inseto seguindo o método de treinamento de outra pessoa. "Muito bem, então, assim que a batalha de Fumiko terminar, você e eu teremos nossa batalha de ginásio", disse Kotoko. Ao olhar para esse treinador chamado Paul, Kotoko teve uma sensação estranha que a fez prestar muita atenção nele. Ela não conseguia explicar com palavras, mas havia algo de especial em Paul que lhe chamava a atenção. Aquele rapaz parecia ser um pouco diferente dos outros. Conduzindo os dois à arena de batalha, Terrance, vestindo um traje casual, surgiu em seu campo de visão. "Todos estão aqui? Olá, eu sou Terrance, o líder do ginásio de Falarbor." Ao vê-los chegar, Terrance caminhou lentamente até eles e se apresentou calmamente. "Senhor Terrance." Os olhos de Fumiko brilharam ao vê-lo e ela falou surpresa. Ela estava entre o primeiro grupo de treinadores que escolheu o segundo modo de desafio do ginásio e até participou do super grande festival. Naturalmente, ela admirava muito Terrance. "Sou Fumiko, da cidade dos Pêssegos. Prazer em conhecê-lo." "Olá", disse Terrance com um sorriso. E isto é?" Terrance virou-se para Paul e perguntou:
Paul, disse Paul, apresentando seu nome. Essa treinadora vai batalhar comigo mais tarde, então você só precisa lidar com a batalha de ginásio da Fumiko, disse Kotoko. Terrance assentiu com a cabeça em sinal de compreensão e em seguida convidou Fumiko para uma batalha. Onde estão Ayan e Scarlett? De repente, Terrance percebeu algo estranho. Os dois não estavam em lugar nenhum no momento tão importante. Eles andam ocupados revisando as tarefas da escola ultimamente. Eu serei a árbitra, disse Kotoko. Quanto à certificação de árbitra, ela já a tinha obtido há muito tempo. Faça como quiser. Terrance acenou com a mão casualmente e caminhou em direção ao campo de batalha. Do outro lado da mesa, Fumiko estava bastante nervosa. Diante de Terrance, o treinador que havia sido uma dor de cabeça para todos os competidores no Super Grande Festival e que até derrotaram um ex-membro da Elite 4. Será que ela conseguiria conquistar seu reconhecimento? Vai, Beltifle. De acordo com as regras do segundo modo de desafio do ginásio de Falarbor, Fumiko enviou Beltifle que havia chocado de um ovo Pokémon recebido no ginásio. Bem criada. Ao ver o estado desta Beltifle, Terrance a elogiou. Obrigada, disse Fumiko surpresa e encantada. Então eu também vou usar o Beltifle. Terrance deu um leve sorriso e lançou a Pokébola do seu Beltifle. Era aquela Beltifle. Ao ver o Pokémon que Terrance havia enviado, Fumiko congelou por um instante, sua expressão ficando séria. Ela havia testemunhado pessoalmente como aquele Beltifle demonstrara seu poder destemidamente em meio a uma multidão de Pokémon do tipo voador. Aquela cena emocionante era impossível de esquecer, ainda gravada em sua memória. Diante de uma adversária tão formidável, Fumiko ficou momentaneamente sem saber o que fazer. Ao sinal de Kotoko, Terrance deu um comando simples, rajada de vento. No instante seguinte, correntes de ar caóticas envolveram todo o campo de batalha. O Beltifle de Fumiko quase perdeu o controle do corpo, incapaz de manter o voo. Enquanto os ventos caóticos varriam a arena, a expressão nos olhos de Paul mudou, lançando um olhar surpreso para Beltifle de Terrance. Parece ser um Pokémon poderoso. Agindo como árbitra, Kotoko olhou para o Beltifle de Fumiko, cujo ritmo havia sido prejudicado, e pensou consigo mesma. Se alguém domina todos os pontos-chave do método básico de treinamento orientado à coordenação, romper esse nível de correntes de ar caóticas não é difícil. Depende apenas de quão bem essa pessoa assimilou o método de treinamento. Beltifle. Sinta o fluxo de ar, use vento de cauda, gritou Fumiko. Imediatamente sua Beltifle mergulhou direto nas correntes caóticas. Embora fosse difícil controlar seu voo no início, ela rapidamente se estabilizou em um ritmo constante. Essa mudança repentina fez Paul congelar visivelmente. O quê? Para um Pokémon com um tipo de corpo como o de Beltifle, é possível usar seu corpo para lutar contra essas correntes de ar? Esse estilo de batalha sem precedentes capturou imediatamente a atenção de Paul. A partir daí, o conflito entre os dois Beltifle apenas desafiou ainda mais a mentalidade tradicional de treinador de Paul. Os dois Pokémon lutaram pelo controle do vento que rodopiava por todo o campo. Além disso, aproveitaram as correntes de ar caóticas para usar espora atordoante e interferir um com o outro. Para completar, o uso inteligente de fios de seda e golpes ofensivos adicionou ainda mais emoção à partida. Nada mal. Enquanto comandava seu Beltifle, Terrance havia avaliado mais ou menos o nível de Fumiko. No mínimo, ela havia compreendido completamente o método básico de treinamento orientado à coordenação. Com sua força atual, continuar a coletar fitas e conquistar um lugar no grande festival não seria problema. No entanto, se ela almejasse alcançar o posto de coordenadora top, ainda teria um longo caminho a percorrer. Capítulo 676. Terrance, eu recuso. O teste de Terrance não foi tão rigoroso. Contanto que o oponente tivesse compreendido completamente o método básico de treinamento orientado à coordenação que ele havia ensinado, isso seria suficiente. No entanto, à medida que os dois Pokémon se envolviam cada vez mais na batalha, Terrance teve uma inspiração repentina. O talento do oponente não era ruim, então por que não se esforçar um pouco mais e ver se conseguiria alcançar um avanço durante a batalha? Após dar um sinal, o Beltifle de Terrance começou a misturar escamas em pó ao vento, usando-as para interromper o ritmo do oponente. Contudo, as coisas não correram como Terrance havia imaginado. O Beltifle de Fumiko claramente ainda não conseguia controlar as escamas empoeiradas, e sua velocidade de aprendizado não acompanhava o ritmo da batalha. Terrance sentiu vontade de dar um tapa na própria testa. Mais uma vez, ele havia tratado inconscientemente cada desafiante como se fosse algum tipo de gênio capaz de fazer uma descoberta instantaneamente. Essa era a falha mais fatal para um líder de ginásio, e precisava ser corrigida. Por causa de seu erro de julgamento, Terrance só pôde manter a compostura e continuar a batalha no ginásio no mesmo ritmo. Mas como o ritmo da batalha já havia ultrapassado a capacidade de resistência do oponente, o Beltifle de Fumiko logo não aguentou mais. Em meio às correntes de ar caóticas e ao efeito cortante das escamas em pó, ele perdeu a capacidade de lutar. Por quê? Observando sua Beltifle cair, Fumiko soltou um leve suspiro. Porque mesmo tendo treinado seu Beltifle diligentemente de acordo com os pontos-chave do manual de treinamento, ela ainda não conseguia passar da batalha de ginásio. Quando Kotoko anunciou o resultado da partida, Terrance lembrou-se de Beltifle e preparando-se disse, as escamas pulverulentas de Beltifle são sua melhor arma. Elas não só aumentam seus atributos como também interrompem o fluxo de ar. Assim que seu Beltifle aprender a controlar suas escamas pulverulentas, volte a desafiá-lo. Uma dica, comece aprendendo com o movimento vento prateado. Essas técnicas eram ponto-chave do método avançado de treinamento orientado à coordenação. Como seu próprio erro a havia levado a reprovar no teste, Terrance a contragosto. Deu-lhe algumas orientações para que ela ao menos tivesse uma direção a seguir antes de desafiar a academia novamente.
Ao ouvir o conselho de Terrance, Fumiko, ainda imersa na derrota, ficou visivelmente surpresa. Enquanto repassava cuidadosamente as palavras dele em sua mente, teve um lampejo de compreensão. Sentiu como se tivesse finalmente entendido algo importante. Obrigada, disse ela, agradecida, antes de se lembrar de sua Beltifle. Nesse instante, Paulo se levantou e disse, com licença, você estaria disposto a lutar comigo? Você também é o líder de ginásio de Falarbor, certo? Nesse caso, não importa se eu batalhar com você ou com o outro. A força que Terrance e Beltifle acabaram de demonstrar despertou o espírito de luta de Paul. Ele percebeu que Terrance e seu Beltifle tinham um estilo de batalha muito peculiar, mas era exatamente por isso que ele queria desafiá-lo. Terrance coçou a cabeça e olhou para Kotoko, como quem diz, não era óbvio que essa era sua desafiante. Kotoko olhou inocentemente para baixo. Ela também ficou bastante surpresa ao lançar um olhar para Paul. Bem, você já está no palco, por que não acaba logo com isso? Você vai ficar preso atuando como árbitro de qualquer maneira. As palavras de Kotoko deixaram Terrance sem argumentos. É verdade. A Yan e Scarlett não estavam aqui, então quando Kotoko descesse para a batalha, não seria ele quem ficaria encarregado de arbitrar? Em vez de ser o árbitro, seria melhor lutar mais uma partida e encerrar a batalha do ginásio logo. Muito bem, então. Terrance deu de ombros, impotente, e disse a Paul, mas você tem certeza de que quer me desafiar? Eu sou bem forte. Tenho certeza. Paul assentiu com a cabeça. Terrance permaneceu onde estava, enquanto Paul assumiu o lugar de Fumiko no palco. Após uma breve pausa, Fumiko enviou novamente seu Beltifle. Ela decidiu usar uma poção para restaurar sua energia e então ficou observando a batalha. Beltifle, observe com atenção, disse Fumiko seriamente para sua Beltifle, com os olhos fixos no lado de Terrance. Paul estudou calmamente as características do campo de batalha, depois lembrou-se do estilo de batalha de Terrance de mais cedo, antes de lançar sua própria Pokébola. O que apareceu foi um Sevlos. Ao ver o Pokémon que Paul havia enviado, Terrance sorriu. Que cara interessante. Ele realmente enviou o inimigo natural do Beltifle? Ignorando a contra-escolha óbvia, Terrance ainda optou por enviar seu Beltifle. Quando inimigos se encontram, as emoções ficam à flor da pele. Mesmo depois de serem capturados por treinadores, se pertencerem a treinadores diferentes, essa hostilidade natural não desaparece simplesmente. A batalha começou. Sevlos, ataque rápido, gritou Paul. Beleza pura, sopre para longe, ordenou Terrance. Este Sevlos era extremamente rápido. Seu corpo se transformou em um rastro branco sob o efeito de ataque rápido enquanto disparava para frente. Mas a resposta de Beltifle foi ainda mais rápida. Rajada de vento apareceu quase instantaneamente, uma corrente de ar reversa forçando Sevlos a parar, lutando para resistir ao vento forte. Inútil, resmungou Paul quando Sevlos foi bloqueado. Um Pokémon pássaro sendo parado por uma rajada de vento de um inseto. É muito inútil. As palavras de Paul chegaram aos ouvidos de Terrance, Fumiko e Kotoko, fazendo com que os três parassem surpresos, franzindo a testa. Aproveite o vento e use o ataque aéreo para procurar outra abertura para atacar, ordenou Paul. Ao ouvir isso, Sevlos parou de resistir e deixou o vento levá-lo para trás, voando então mais alto para se estabilizar. Seus Pokémon parecem estar com medo de você, disse Terrance para Paul, percebendo a expressão de Sevlos. É porque é muito fraco, disse Paul, balançando a cabeça. Ah, então ele é um garoto problemático. Terrance perdeu imediatamente qualquer vontade de testá-lo. Beltifle encerre a batalha. Assim que terminou de falar, Terrance bocejou e naquele instante, Beltifle criou instantaneamente domínio do vento e fonte de vigor. Envolvido pela aura do totem, seu corpo tornou-se um borrão, atravessando Sevlos no ar. Sua velocidade de voo era mais de 10 vezes maior que a do ataque anterior de Sevlos, completamente impossível de acompanhar a olho nu. Bang! Assim que Sevlos caiu no chão, Terrance fez sinal para o Kotoko anunciar o resultado. Fumiko ficou completamente abalada com o que viu. Nenhum dos seus momentos de choque anteriores se comparava à demonstração que a Beltifle de Terrance acabará de apresentar. O que foi isso? Ela murmurou sem entender. Quanto a Paul, embora seu rosto também demonstrasse evidente choque, ele o disfarçou rapidamente. Volte, Sevlos. Desta vez, ele não o criticou nem o insultou, porque agora sabia que não era que Sevlos fosse fraco, mas sim que o oponente era muito mais forte. Após acenar levemente com a cabeça, Paul saiu da academia sem dizer mais nada. Isso foi realmente aceitável? Perguntou Kotoko ao descer da plataforma do árbitro. É a única maneira de ele realmente entender seus próprios Pokémon, respondeu Terrance. A conversa deles claramente ignorava Fumiko, mas com uma exclamação repentina, Terrance sentiu seu braço ser agarrado e um aroma doce chegar ao seu nariz. Senhor Terrance, por favor, deixe-me ficar no ginásio Falarbor como aprendiz. Quero que meu Beltifle fique tão forte quanto o seu. Soltando o braço bruscamente, o canto da boca de Terrance se contraiu. Eu me recuso. Capítulo 677. Modo leve e modo pesado. O pedido de Fumiko realmente fez Terrance parar por um momento. Um aprendiz de ginásio? No entanto, sem pensar muito a respeito, Terrance optou por recusar o pedido dela. O ginásio de Falarbor havia sido estabelecido há muito pouco tempo. Comparado a outros ginásios, sua infraestrutura ainda estava longe de estar completa. Recrutar aprendizes para o ginásio realmente não era algo que ele havia considerado ainda. Rejeitada por Terrance, Fumiko mostrou uma expressão de decepção. Olhando para ela, Terrance disse, a Academia Falarbor ainda não começou oficialmente a aceitar aprendizes. Se você estiver interessada, pode ficar de olho na academia e quando houver novidades, poderá voltar para fazer o teste de qualificação. Ao ouvir a explicação de Terrance, Fumiko finalmente assentiu, compreendendo. Você estava falando sério? Perguntou Kotoko lentamente depois que Fumiko saiu do ginásio. Você quer dizer aprendizes de ginásio? Respondeu Terrance. Sim, mais ou menos.
Eu não tinha pensado nisso antes porque Scarlett, Ian e os outros têm cuidado das tarefas diárias aqui no ginásio de Falarbor. Mas essa não é uma solução a longo prazo. Eles terão que sair daqui eventualmente, disse Terrance. Ele certamente não queria que Scarlett, Ian e as outras crianças passassem a vida inteira presas no ginásio. Depois que elas saíssem, seria impossível para apenas uma ou duas pessoas administrarem o lugar. No futuro, o número de Pokémon do tipo inseto só aumentaria. Cuidar dos Pokémon, limpar, receber desafiantes. Se apenas uma ou duas pessoas dessem conta de tudo, seria trabalhoso demais. Terrance havia visitado muitos ginásios Saffron, Anistar, Petalburg. Todos eles tinham um grande número de aprendizes. Em comparação, todos que administravam o ginásio de Falarbor eram seus conhecidos pessoais, o que para um ginásio que visava um desenvolvimento estável a longo prazo, era bastante incomum. Então, quando Fumiko fez esse pedido, Terrance claramente hesitou. Quando vocês planejam começar a recrutar aprendizes? Perguntou Kotoko. Bem, vamos esperar um pouco. Deixe-me pensar um pouco. Recrutar aprendizes para a academia não é tarefa fácil. Não podemos apressar as coisas, disse Terrance. Após expulsar os dois desafiantes, Terrance retornou ao seu quarto. Foi então que ele começou a pensar seriamente em recrutar aprendizes para o ginásio de Falarbor. Em outros ginásios, os aprendizes geralmente eram treinados desde jovens, uma vez que dominavam suas habilidades, se formavam. Houve também casos de recrutamento de instrutores que estavam viajando, oferecendo-lhes um local para treinamento. Terrance não se importava com a origem dos aprendizes, mas, dada a situação da Academia Falarbor, a idade de qualquer aprendiz não poderia ser muito jovem. Afinal, a academia tinha começado a funcionar recentemente e ainda não tinha uma estrutura de treinamento sistemática. Por ora, ele decidiu apenas guardar o assunto em mente e voltou à sua rotina normal: estudar e treinar Pokémon repetidamente. Além disso, nos dias que se seguiram à visita de Fumiko, cada vez mais treinadores começaram a escolher o segundo modo de desafio ao participar de batalhas de ginásio. Devido à lição aprendida com o desafio de Fumiko, Terrance reduziu significativamente o nível de exigência desta vez. Contanto que o desafiante compreendesse completamente o método básico de treinamento orientado à coordenação, ele poderia passar no teste e obter seu reconhecimento. Como resultado, começaram a surgir os segundos desafiantes que conseguiram receber o distintivo honorário de coordenação de Terrance. Crocante. Crocante. No jardim dos fundos do ginásio Falarbor, Terrance observou Larvitar comer, com uma expressão pensativa no rosto. Atualmente a comida que Larvitar estava comendo era feita com uma receita especial. No centro da receita estava uma pedra chamada pedra flutuante. Como o próprio nome sugere, se Larvitar se alimentasse de uma dieta centrada em pedra flutuante a longo prazo, seu peso realmente poderia diminuir. Esta foi uma receita especial que Steven nos ofereceu. Embora Steven fosse conhecido como o Imperador de Aço, ele também era um treinador de elite, com amplo conhecimento em Pokémon do tipo Pedra. Quando Terrance simplesmente lhe perguntou sobre a situação de Larvitar, Steven lhe forneceu uma receita perfeitamente adequada para aquele Larvitar. O efeito dessa receita era permitir que a pedra flutuante alterasse a estrutura interna do corpo de um Pokémon do tipo Pedra, concedendo-lhe a habilidade especial de controlar seu próprio peso à vontade. É claro que essa alteração só poderia reduzir o peso, mas é preciso reconhecer que para certos Pokémon do tipo Pedra, essa receita poderia ser considerada um método de reprodução excepcionalmente valioso. Se usada corretamente, poderia indiretamente aumentar a agilidade do Pokémon. Ser pesado ou leve tem suas vantagens. Este Larvitar nasceu com um peso corporal surpreendentemente alto. Se ele conseguir aprender uma maneira de reduzi-lo temporariamente, não será muito diferente de um Larvitar normal. E dependendo da situação da batalha, eu poderia decidir quando o Larvitar deveria alternar entre o modo leve e o modo pesado. Com esse método de reprodução de Steven, Terrance ficou completamente tranquilo quanto ao crescimento de Larvitar, embora, ao mesmo tempo, tenha sentido o impacto no bolso. A pedra flutuante não era nada barata, com produção muito baixa e quantidade limitada, o que a tornava muito difícil de comprar. Mesmo não lhe faltando dinheiro, ele não conseguiu adquirir muita pedra flutuante. Que receita culinária extravagante! Fico imaginando como Steven teve essa ideia, disse Terrance com um sorriso irônico. O método de criação de um Pokémon era um dos indicadores da habilidade de um treinador. Um método verdadeiramente excelente poderia tornar um treinador excepcional. As 4 técnicas secretas de movimentação climática do próprio Terrance eram um de seus fundamentos e, sem dúvida, essa receita baseada na pedra flutuante era um dos fundamentos de Steven. O fato de Steven ter compartilhado esse método com Terrance sem reservas demonstrava o quão generoso ele era. E para ter desenvolvido um método como esse, é fácil imaginar quantas pedras flutuantes Steven deve ter adquirido e quantos experimentos ele deve ter realizado usando outras pedras junto com elas. Por enquanto, o modo leve-pesado era o foco principal de Terrance para o treinamento de Larvitar. Assim que Larvitar conseguisse controlar seu próprio peso, Terrance planejava adicionar o método de treinamento de tempestade de areia, complementado com pedras raras como a pedra lisa para continuar seu desenvolvimento. Se nada desse errado, a combinação desses 2 métodos de treinamento seria suficiente para levar Larvitar ao nível da Elite 4, e a um nível particularmente temível. Modo leve e pesado, leve para técnica, pesado para poder. Estou ansioso para ver o que Larvitar pode fazer depois de evoluir para Tiranitar, combinando os 2 modos com o clima de tempestade de areia.
Terrance sorriu enquanto observava o desajeitado Larvitar mastigando pedras alegremente, e então caminhou até onde o Vulpix de gelo estava treinando. No momento, o Vulpix de gelo estava praticando os golpes Frio Absoluto e Explosão Lunar. Desde que alcançou o limiar desses dois movimentos sob a influência da aura de fada, vinha se esforçando para dominá-los. Após alguns dias, o Vulpix de gelo já conseguia usar esses dois golpes razoavelmente bem, mas apenas no nível básico de domínio. Para usá-los efetivamente em batalha, precisaria ser consideravelmente proficiente em sua execução. Por enquanto, pare, disse Terrance de repente, observando o treino de Vulpix. Capítulo 678. Nova equipe. Vulpix. O Vulpix de gelo parou abruptamente ao ouvir o chamado de Terrance, inclinando a cabeça para olhá-lo com uma expressão inocente e adorável. Vou te dar uma tarefa de treinamento extra. Terrance chamou a Rotom Pokédex e disse, a partir de hoje durante a próxima semana, a Rotom Pokédex supervisionará seu treinamento para fortalecer o poder da sua cauda e aprimorar suas habilidades no uso dela. Enquanto o Vulpix começava a compreender os princípios básicos do controle de energia, Terrance planejou que ele dominasse o uso de sua cauda antes de evoluir. Como coordenador, Terrance entendia que os Pokémon não se limitavam a depender apenas de seus golpes. Às vezes, certas partes únicas do corpo podiam ser armas ainda mais confiáveis. As caudas de Vulpix e Ninetales eram exemplos perfeitos disso. Além disso, para Vulpix, o papel pretendido por Terrance era voltado para os concursos Pokémon, o que significava que as técnicas não podiam ser negligenciadas. Nos concursos Pokémon, a capacidade de exibir o charme de um Pokémon era um fator-chave para a pontuação, e um dos charmes do Vulpix era, obviamente, suas 6 caudas. Vulpix parecia ainda mais confuso, balançando levemente suas caudas. Comparadas às suas pernas, suas caudas podem exercer uma força ainda maior, disse Terrance com um sorriso. Se golpes como cauda aquática e cauda de ferro fossem ainda mais aprimorados com energia de gelo, então, em combate corpo a corpo, Vulpix também teria uma opção ofensiva bastante sólida. Após evoluir para Ninetales com 9 caudas poderosas desferindo golpes simultaneamente, certamente causaria uma enorme dor de cabeça aos oponentes, tornando-se um movimento característico único da Vulpix. Ao ouvir Terrance explicar os métodos de uso de suas caudas, Vulpix finalmente entendeu e começou a aprender várias técnicas de cauda através de vídeos com a Rotom Pokédex. Quanto a Terrance, ele explicou os pontos principais do tutorial de movimentos para Vulpix, um por um. Uma hora depois, Vulpix de gelo começou seu treinamento preliminar sob a orientação de Rotom Pokédex, enquanto Terrance retornou ao seu quarto. Bealtifle, Galad, Arcanine, Mismagius e Casfor já haviam entrado no nível da Elite 4. Melhorar ainda mais não era algo que pudesse ser alcançado da noite para o dia, e eles não dependiam mais tanto da orientação de Terrance para progredir. Em outras palavras, com a base que Terrance tinha no momento, ele não era capaz de guiar Bealtifle e os outros para um nível ainda mais elevado. Para alguém como Terrance, que acabará de entrar no limiar de um treinador de elite, o nível da Elite 4 já era um gargalo, onde nenhuma solução parecia estar à vista. A habilidade pessoal de Terrance estava começando a ficar para trás em relação ao desenvolvimento de seus Pokémon. Essa não era apenas uma deficiência comum entre treinadores que se concentravam exclusivamente em criar equipes de elite, mas também uma falha compartilhada por muitos dos atuais membros da Elite 4. Assim, dali em diante, Terrance planejou começar a montar uma nova equipe na esperança de alcançar o sucesso. Vulpix de gelo e Larvitar já estavam definidos como os 2 membros principais da nova equipe de Terrance. 3 dias depois, uma reunião de pais e professores? Terrance olhou para o calendário e suspirou. Ele tinha sentimentos muito complexos em relação a esses eventos. Em sua vida anterior, ele fora órfão, então, naturalmente, ninguém jamais comparecia às reuniões de pais e professores por ele. Mas ao ver os olhares de pavor e aversão nos rostos de seus colegas sempre que essas reuniões surgiam, Terrance concluiu que as pessoas de sua idade naquela época jamais poderiam compreender sua solidão. Naquela época, ele chegou a desejar que alguém pudesse comparecer a uma reunião de pais e professores em seu nome, já que ele havia sido um aluno exemplar. A reunião de pais e professores de Rina era obrigatória para Terrance. Mas o que o intrigava era porque uma academia de polícia teria algo como uma reunião de pais e professores. Ele imaginou que essa pergunta provavelmente não seria respondida até que ele fosse embora. A academia de polícia que Rina frequentou ficava na cidade de Cerulean, na região de Kanto. Era uma academia muito boa e está entre as 3 melhores da região de Kanto. O envio de Rina para estudar lá foi providenciado depois que Terrance pediu ajuda ao professor Julian para resolver a questão. Em outras palavras, o professor Julian tinha conhecidos nessa academia de polícia, então a matrícula de Rina foi uma espécie de contato interno. Essa conexão também evitou que Terrance passasse por muitos problemas desnecessários e procedimentos complicados, permitindo que Rina fosse internada com facilidade. Portanto, para comparecer à reunião de pais e professores de Rina na academia de polícia, Terrance teve que viajar de Oen até Kanto. Após reservar sua passagem com antecedência, Terrance partiu hoje. Um dia depois, Terrance chegou ao aeroporto de Acapulco, em Kanto. Como cidade de Cerulean não tinha aeroporto, ele teria que ir por conta própria. A distância não era muito grande, mas sem seu altaria por perto, parecia que ele teria que pegar um navio. Acapulco era a maior cidade turística de Kanto e um local com uma próspera indústria do turismo. Voos de todo o país chegavam ali, e inúmeros visitantes vinham desfrutar de suas férias em Acapulco. Ao desembarcar do avião, Terrance observou a atmosfera animada ao seu redor e bocejou.
De repente sentiu uma vontade enorme de tirar férias. Não fazer absolutamente nada, só ficar à toa como um peixe salgado. No entanto, isso era claramente impossível a curto prazo. Mesmo estando na maior cidade turística de Kanto, Terrance ainda precisava comprar um bilhete SS para a viagem até a cidade de Cerulean. Para embarcar no navio, ele precisaria ir até o pequeno cais. Mas após sair do aeroporto, Terrance foi inconscientemente atraído pela agitação da multidão. Concurso anual de beleza na praia? Concurso de fantasias Pokémon? Terrance se viu inesperadamente com um folheto promocional nas mãos. Olhando para a capa, mordeu o polegar. Parece interessante. Por que não fazer uma pequena pausa nesta cidade primeiro? Contanto que eu chegue à cidade de Cerulean depois de amanhã, terei tempo de sobra. Sem dizer mais nada, Terrance enfiou o folheto no bolso e dirigiu-se a uma barraca próxima que vendia bebidas geladas. O tempo aqui estava bastante quente, e Terrance já estava com sede assim que saiu do avião. Senhor, qual sabor o senhor gostaria? Perguntou o tio bigodudo que vendia as bebidas, esfregando as mãos com um sorriso. Você só pode estar brincando comigo? Os lábios de Terrance se contraíram ao ver os preços. Tão caro assim? O preço de uma única bebida gelada aqui poderia comprar um almoço e um jantar decentes na maioria dos outros lugares. Senhor, isto é Acapulco. Os preços aqui são todos assim, explicou o tio bigodudo, notando a expressão surpresa de Terrance. Entendo. Suspirou Terrance. Os pontos turísticos populares eram sempre assim. Então, senhor, qual sabor o senhor deseja? Perguntou o tio bigodudo. Este, e este também. Um de cada. Terrance apontou para eles. As bebidas pareciam boas, então ele resolveu experimentar todas. O tio bigodudo ficou paralisado por um longo momento. Terrance acabará de se chocar com os preços, e agora estava pedindo um de cada item? Existia mesmo alguém tão volúvel? Com uma bebida na mão esquerda, outra na direita e mais duas guardadas na mochila, Terrance sentiu-se revigorado após alguns goles. A essa altura, ele já havia chegado ao local do concurso anual de beleza da praia e fantasias Pokémon, sobre o qual acabará de ouvir falar. Obrigado a todos pela paciência. Agora, o concurso anual de beleza na praia e fantasias Pokémon terá início. Nossa primeira participante é... Uma voz familiar chegou aos seus ouvidos, e Terrance quase deixou cair a bebida. Aquele apresentador de pele escura e olhos semicerrados, não era o Brock? Capítulo 679. Reencontro. Desculpe. Quando o primeiro participante subiu ao palco, Terrance piscou. A garota no palco estava de maiô e acenou enquanto se aproximava. Depois de olhar mais de perto, Terrance a reconheceu. Não é a Misty? Com a apresentação extravagante de Brock, a suspeita de Terrance foi confirmada. Nesse momento, Terrance finalmente pôde ter certeza. Ash já havia partido em sua jornada. Além disso, ele já havia formado uma equipe com Brock e Misty, com o objetivo de desafiar a Conferência do Planalto Índigo. Terrance percorreu o olhar pela plateia, tentando encontrar Ash. Mas no instante seguinte, uma nova mudança surgiu no palco. Starmie e Squirtle estavam se apresentando juntos com Misty. Starmie flutuava no ar, enquanto Squirtle subia em Starmie, formando uma combinação que imitava um OVNI. OVNI. Os lábios de Terrance se contraíram. Pela primeira vez, ele estava admirando a imaginação de alguém. Mas no instante seguinte, uma cena ainda mais exasperante se desenrolou. Misty foi empurrada para o lado por uma mulher de cabelos cor de magenta, que ostentava uma expressão arrogante e declarou: "Nós seremos os vencedores." Ao lado dela estava alguém que chamou a atenção de Terrance, alguém que parecia extremamente familiar. Cabelo curto roxo, provavelmente tamanho D. "James, o que você está fazendo? Você é um homem." Misty respondeu furiosa. "Terrance. Quando James completou com minha beleza não conhece gênero." A expressão de Terrance se transformou na de alguém que acabará de ver um fantasma. Será que ele era mesmo o jovem mestre rico e bem-educado que conhecera antes? "James, o que você passou?" Terrance murmurou, impotente, observando a farsa se desenrolar no palco. Enquanto a equipe Rocket causava problemas, o caos só piorava. Então, o neto do professor Carvalho, Gary Carvalho, apareceu com 6 garotas estonteantemente belas, expulsando a equipe Rocket do palco e monopolizando-o. Segurando o microfone, ele gritou o nome de Ash em tom de deboche. Ao ouvir as provocações de Gary Carvalho contra Ash, Terrance ficou sem palavras mais uma vez. Quão profundo era o seu rancor? "Encontrei o Ash, vamos lá cumprimentá-lo." De repente, Terrance avistou a figura de Ash e instintivamente abriu caminho pela multidão, indo em sua direção. Poucos minutos depois, quando Terrance finalmente alcançou Ash, Ash estava no meio de uma discussão com Gary Carvalho. "Se eu ficar calado depois de ser ridicularizado dessa forma, então não mereço ser um treinador. Quero duelar com você agora mesmo." Gary Carvalho acenou com a mão em tom de desdém com uma expressão entediada. "Que pena. Hoje eu só vim passar férias com as minhas amigas. Não tenho o menor interesse em batalhar contra um treinador fraco como você." Ao ver os dois quase chegarem às vias de fato, Terrance deu de ombros e se aproximou. "Ash, quanto tempo? Você está bem mais imprudente do que quando era criança." A voz repentina assustou Gary Carvalho e Ash, que se viraram para Terrance. Enquanto isso, Brock, que havia notado a tensão entre Gary e Ash e estava correndo para separar a briga, parou abruptamente. Seus olhos se arregalaram em descrença ao ver a figura se aproximando. "Quem é você?" perguntou Gary Carvalho. "Você é." Não só Gary, mas Ash também demonstrou uma expressão confusa. "Terrance. Terrance, você é o Terrance?" Brock correu até ele rapidamente, aliviando o constrangimento de Terrance. Ao ver Brock, Terrance sorriu e o cumprimentou. "Brock, que coincidência. É você mesmo, Terrance. Não pensei que ainda se lembrasse de mim", disse Brock, tomado pela emoção. Quem era Terrance? Entre os 3 presentes, provavelmente apenas Brock sabia mais. Ele era o único que sempre prestava atenção ao que acontecia com Terrance.
O que Brock não esperava era que depois de 5 anos, alguém tão realizado quanto Terrance ainda se lembrasse dele. Isso comoveu Brock profundamente. Brock, você conhece essa pessoa? Perguntou Ash. Terrance. Ao olhar para o chapéu que Ash estava usando, Terrance sentiu de repente uma sensação de familiaridade. Não era aquele mesmo chapéu que ele havia dado a Ash? Já haviam se passado pouco mais de 3 anos, e Ash já tinha se esquecido completamente dele? Uma veia pulsava na testa de Terrance. Quando ele estava prestes a revelar pessoalmente a Ash quem ele era, uma comoção repentina irrompeu a distância. A multidão gritava em uníssono. Quando Terrance e os outros olharam, viram um Gyarados saltando do mar, lançando um ataque contra as pessoas. Ao ver o Gyarados, Ash rapidamente pegou o microfone e gritou: "Pessoal, por favor, se acalmem. Esse não é um Gyarados de verdade. É falso. Equipe Rocket?" Enquanto Ash pedia à multidão para manter a calma, Terrance voltou seu olhar para o Gyarados que avançava em sua direção. Observando atentamente, não era difícil perceber que todo o corpo do Gyarados tinha um brilho metálico. Era uma criação mecânica. Além da equipe Rocket, Terrance não conseguia pensar em mais ninguém que pudesse criar algo assim. "Pessoal, por favor, permaneçam onde estão e não entrem em pânico. Deixem o Gyarados falso conosco. Tudo ainda está sob nosso controle, então fiquem tranquilos." Enquanto Ash acalmava a multidão, ele sacou 2 Pokébolas, enviando Pidgeotto que agarrou Charmander. Os 2 Pokémon voaram para debaixo do palco e começaram a lutar contra o Gyarados mecânico. Terrance ficou parado em silêncio ao lado, observando a atuação de Ash, sentindo-se um pouco surpreso. Em uma situação como essa, Ash se mostrou inesperadamente confiável. Seguindo o conselho de Brock, Ash fez com que Charmander bloqueasse os mísseis do Gyarados mecânico com chamas, e então eles rapidamente derrotaram a equipe Rocket, forçando-a a recuar. Talvez devido à vantagem de tipo, Ash conseguiu afastar facilmente a equipe Rocket. Sim, ao ver a equipe Rocket derrotada, Ash pulou de alegria. Nesse instante, o professor Carvalho, a mãe de Ash, Delia e Mish correram para o palco. Não é o Terrance?" O professor Carvalho falou surpreso, um pouco atônito ao ver Terrance de pé no palco. "Ah, professor Carvalho, quanto tempo? O senhor também está aqui em Acapulco?" Terrance ficou surpreso. "Sim, não esperava encontrá-lo aqui na região de Canto. Que tal visitar meu laboratório por alguns dias?" Convidou o professor Carvalho. "Talvez em outra ocasião. Ainda tenho coisas para resolver, mas se tiver oportunidade, com certeza farei uma visita", respondeu Terrance com um sorriso irônico. "Então está decidido", disse o professor Carvalho. Ele há muito tempo desejava estudar a aura totêmica dos Pokémon de Terrance. Entretanto, Ash pareceu se lembrar de algo repentinamente. Ele gaguejou enquanto apontava para Terrance. "Vê você, não me diga que você é." "Lembraram agora", disse Terrance com um sorriso de desamparo. "Quem é ele?" Mish e Gary Carvalho, afastados para um canto, ainda estavam perplexos. "Irmão Terrance?" Ash exclamou. Principalmente porque a aparência de Terrance havia mudado bastante, Ash precisou pensar por um longo tempo antes de reconhecê-lo. Quando o reconheceu, Ash perdeu completamente a compostura. Depois de dizer isso sem pensar, Ash tirou o chapéu e disse: "Olha, irmão Terrance, eu ainda tenho o chapéu comemorativo de batalha Pokémon de edição limitada que você me deu. Agora eu também me tornei um treinador." Capítulo 680. A batalha entre Ash e Gary. Terrance sentiu um alívio repentino ao perceber que Ash se lembrava dele. Ao perceber que Gary Carvalho e Mish estavam confusos, Brock interveio para explicar. "Terrance também é um criador, e ele sempre foi meu modelo a seguir. Além disso, ele também é um treinador incrivelmente poderoso." Ao ouvir as palavras de Brock, Ash finalmente reagiu e disse: "Irmão Terrance, lute comigo. Espere aí." Depois de ouvir a apresentação de Brock, Gary Carvalho puxou Ash para trás. "Já que ele é um treinador tão forte, é claro que deveria ser eu, Gary Carvalho, quem o derrotaria." "Gary, o que você está fazendo?" "Fui eu quem perguntou primeiro. Pare de falar bobagens. Um treinador fraco como você jamais conseguiria vencer. Vocês dois." O professor Carvalho suspirou, impotente. Com um sorriso, Terrance olhou para os dois e disse: "Que tal vocês dois virem para cima de mim juntos? Afinal, eu sou muito forte." Mas, Ash ficou paralisado por um instante. "Você está me menosprezando?" Gary Carvalho estava insatisfeito. Balançando a cabeça, Terrance pegou a Pokébola do Vulpix de gelo e libertou o Vulpix. Quando o Vulpix apareceu na praia, este Pokémon, que era quase todo branco com pelos brancos e fofos na cabeça e na cauda, chamou imediatamente a atenção de todos. Ao verem os belos olhos sem pupilas, de um azul degradê para o branco, e as 4 patas azul claras da Vulpix, Gary Carvalho, Mish e Brock exclamaram ao mesmo tempo: "Um Vulpix branco como a neve." Ao ver suas expressões de choque, Ash pegou seu Pokédex sem expressão, mas ao ouvir o dispositivo informar que não havia dados, seu rosto se contorceu em frustração. Um Vulpix de Alola", disse o professor Carvalho, surpreso. "Esse é um Pokémon bem raro. Mesmo em Alola, eles não são vistos com frequência." "Sim, eu capturei esse carinha em Alola." "Ash, Gary Carvalho, este é um Pokémon que vocês dois provavelmente não conhecem, certo? Então, se vocês enfrentarem um Pokémon desconhecido, suas chances não serão melhores se lutarem juntos?" Terrance deu uma risadinha. Ash e Gary Carvalho trocaram um olhar, depois viraram o rosto com um resmungo, recusando-se a se cumprimentar. "Eu absolutamente não vou cooperar com ele." Multiplicação 2. "Vai, Charmander. Vai, Gravlit." Dito isso, ambos lançaram suas Pokébolas ao mesmo tempo. Ao ver os Pokémon que escolheram, Terrance ficou um pouco surpreso. Será que eles adivinharam o tipo dele apenas olhando para a aparência da Vulpix? "Ash, não seja descuidado. Terrance é poderoso." Vendo a absoluta confiança no rosto de Ash, Brock percebeu que aquilo era ruim e reforçou o aviso. "Certo, entendi.
Charmander, use lança-chamas, ordenou Ash. Puff. Gravlit, pule em suas chamas e então use roda de chamas, ordenou Gary Carvalho. Diante de Vulpix de gelo, Charmander soltou uma rajada de chamas e a cuspiu repentinamente. No entanto, para a fúria de Ash, Gravlit, sob o comando de Gary Carvalho, absorveu todas as chamas que Charmander havia cuspido e, envolto nas chamas de Charmander, avançou em direção a Vulpix. Um Gravlit com habilidade fogo brilhante, hein? Observando a cooperação não tão boa entre Ash e Gary Carvalho, Terrance se sentiu bastante impotente. No instante seguinte, ele falou calmamente. Nevasca. Enquanto Terrance falava, o Vulpix de gelo olhava inexpressivamente para o Gravlit, que estava voando por perto e abriu ligeiramente a boca. Voxas! Ele exalou suavemente um sopro de ar frio, e uma nevasca se formou instantaneamente, varrendo o Gravlit no céu e, em seguida, atingindo o Charmander. Em um único movimento, o Gravlit, que havia absorvido as chamas do Charmander e liberado roda de chamas, foi congelado, juntamente com as chamas em seu corpo, e o Charmander atrás dele também não foi poupado. Ambos se transformaram em estátuas de gelo ao desabarem no chão. Eu te disse para ter cuidado. Brock suspirou, dando um tapinha na testa. Só um movimento? Mish não conseguia acreditar que Ash e Gary Carvalho tivessem sido nocauteados em um instante. Encantador. Gravlit. Ao verem seus Pokémon derrotados em segundos, Ash e Gary Carvalho ficaram horrorizados. Felizmente Vulpix tinha excelente controle de sua força, e o gelo se quebrou rapidamente quando os dois Pokémon caíram. Vocês dois ainda estão longe de estarem prontos. Agora desafiar o Terrance é muito cedo. O professor Carvalho se pronunciou. Terrance é conhecido como o treinador mais forte da nova geração na região de Hoenn. Hoenn, o treinador mais forte? Ash não compreendia totalmente o peso daquelas palavras, mas a expressão, treinador mais forte por si só fez seus olhos se arregalarem em descrença. Ele jamais imaginara que a pessoa que um dia lhe dera um presente possuísse um título tão extraordinário. O treinador mais forte? Gary Carvalho, sabendo mais do que Ash, ficou estupefato ao olhar para Terrance, que não era muito mais velho que ele. Que alguém da sua idade já pudesse ser considerado o treinador mais forte da nova geração de Hoenn, especialmente vindo de seu próprio avô, era ainda mais chocante. Quem era o professor Carvalho? Uma figura imponente no mundo Pokémon. Sua avaliação por si só já era prova suficiente da força de Terrance. O quê? Mish cobriu a boca, olhando para Terrance com espanto. É apenas um título vazio. Terrance sorriu e recusou. Na verdade, existem muitos treinadores poderosos em Hoenn. Minhas forças ainda estão longe de ser suficientes. A recusa de Terrance não convenceu Ash. Nesse momento, seus olhos brilhavam enquanto ele dizia, Irmão Terrance, eu não esperava que você fosse tão incrível. Decidi que, a partir de hoje, você será o objetivo que buscarei superar. Terrance deu um sorriso irônico. Uma meta a ser superada, hein? Embora Ash, ainda no início de sua jornada, fosse claramente maturo, Terrance sabia que ele tinha um potencial tremendo. No mínimo, o Ash da época de Kalos mal conseguiria enfrentá-lo. Talvez, daqui a alguns anos, Ash realmente possa se tornar um treinador de elite e alcançar seu potencial máximo. Ash, você está sonhando acordado de novo. Gary Carvalho lembrou de Gravlit com claro desprezo por Ash. O que você disse? Num piscar de olhos, os dois estavam discutindo novamente, deixando todos os outros impotentes. Após mais alguma conversa, Terrance também explicou a Ash e aos outros o propósito de sua vinda a Canto. Terrance, você também está indo em direção ao porto? Então podemos viajar juntos, disse Ash. Claro. Terrance assentiu com a cabeça. Gary Carvalho, o professor Carvalho e Ash tinham destinos diferentes. Terrance, Ash e seus amigos planejavam ir ao porto para pegar um navio, e a convite de Ash, Terrance decidiu ir com eles. Após se despedirem do professor Carvalho e dos outros, Ash, Brock, Mish e Terrance partiram em grupo. Ao mesmo tempo, Terrance hesitava se deveria adiantar algumas das orientações que pretendia dar ao Ash de Kalos. Mas após refletir um pouco, abandonou a ideia. Ash era um treinador novato havia menos de 2 meses. Ele ainda era muito inexperiente em todos os sentidos. Seria melhor deixá-lo adquirir experiência por conta própria primeiro. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.